E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Interfaces. Hoje eu vou falar aqui com uma colega minha, Clarissa, que é psicóloga também. Mas antes de apresentá-la para vocês, eu quero dar dois recados importantes, tá? O primeiro, o pessoal aqui do Estúdio Tanto, junto com o Grupo Metamorfose, estão organizando um evento incrível aí nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Vão ter a apresentação da peça Arco-Íris sob um céu escuro. Eu vou deixar aqui ao lado na tela algumas informações, a gente vai deixar na descrição também um link para quem quiser entrar em contato com a equipe do Estúdio Tanto para pegar mais informações. Tem a página do Metamorfose também, para vocês acompanharem. Assim, é uma peça realmente bem interessante, né? Toda a proposta que foi desenvolvida faz muito sentido, assim, está muito alinhado ao que a gente vem vivenciando agora. E sem contar que é uma peça de arte realmente valiosa, tá? E o segundo recado que eu quero dar para vocês é que na próxima semana eu começo a divulgar o meu novo treinamento, Princípios da Produtividade. E quem tiver na minha lista VIP, que vocês podem pegar o link no meu perfil do Instagram, vão ter acesso a condições especiais para se inscrever nesse treinamento, tá? Então, quem não está na minha lista VIP ainda, que tiver interesse por esses temas sobre procrastinação, produtividade, é só entrar no meu perfil do Instagram, que vai ficar o link aqui na descrição também, e podem clicar naquele primeiro link. Então, Clarissa, Tudo dados bom. os recados aí, seja muito bem-vinda ao podcast Obrigada. Interface. Muito obrigada. Prazer imenso conseguir te receber aí. Eu tava tentando, né? Não é de hoje a gente vem falando sobre, né, Sim, alguns meses aí esse já tentando momento. conciliar essas agendas aí. Uhum. Mas e aí, como é que tá essa rotina de psicóloga formada, depois que superou a graduação? Sim, fecha um ciclo para um novo se abrir, né? E assim os desafios, né, que a gente vai encontrando na profissão, né? Ao mesmo tempo que a gente vai se encontrando, né, e gostando, vai percebendo que realmente aquilo que tu optou, realmente era aquilo que fecha ali, condiz com a tua prática, né, mas também tem os desafios, né, que na faculdade talvez não foi tão abordado para nós, né, foi tão dito, que a gente vai encontrando, né, questões, como eu falei, né, eu falei contigo anteriormente, né, sobre ser empreendedor, né, essas questões que não tem uma disciplina que nos ensina isso, né, Sim, e a gente vai aprendendo ali, né, vai se encontrando, mas tá bem bom, assim, para começo. Não posso reclamar, tô bem feliz. maravilha. A gente falou sobre isso em outro momento já, toda essa questão burocrática mesmo, como que funciona a declaração de impostos, regulamentação, uma Uhum, série de coisas que a gente acaba não vendo muito durante a graduação, porque, claro, teoricamente a gente entende, a faculdade forma o conhecimento técnico e científico, uhum, mas não deixa de ser importante também ter um exatamente. suporte, né, em relação a tudo Uhum. isso. Uma preparação, né, para esse mercado que a gente vai, né, o mercado a gente vai se colocar, né? Claro, claro. Porque, bem ou mal, assim, a gente precisa estar dentro dessas normas também para conseguir prestar um bom serviço. Mas, e aí, Clarice, o que tu achou de mais relevante do curso de graduação? O pessoal cria um estereótipo da psicologia, né, do Hum. psicólogo, como modo geral, e a gente, é comum, assim, quando a gente conversa com colegas que fizeram faculdade também, da minha experiência pessoal e na experiência de muitos colegas, eu vejo que a graduação em psicologia ajuda a gente a desenvolver um certo olhar sobre o mundo, assim, uma Uhum, certa perspectiva, um modo de pensar, um modo de interpretar algumas coisas, né? uhum. E como é que tu resumiria essa experiência na tua formação? O que que te auxiliou, assim? Que tipo de mudança tu acha que o curso teve na tua vida? Bom, para começar com a minha comunicação, né? Eu era uma pessoa que eu tenho um problema de gagueira na família, né? Uhum. Então eu tinha uma dificuldade enorme de me comunicar assim com as pessoas. E aí imagina, a gente na faculdade começa os trabalhos e apresentações, né? E aí é avaliado também quem apresenta. Então você acaba tendo que se obrigar, né, a fazer a apresentação, né? Mínima que seja, mas tem que falar, né? Então, assim, muito treino da fala, né? De como se colocar na frente dos colegas, né? Aquele começo é mais difícil, né? Gera uma ansiedade. Mas, assim, eu creio, assim, que a fala, a desenvoltura, e como tu falaste, esse olhar, sabe? De um todo, assim, que, né, todos nós temos de criações diferentes, né? Então, assim, eu tinha umas ideias, assim, até meio machistas, até digo, sabe? Assim, em relação ao mundo, das mulheres, enfim. E ali foi desconstruindo muitas das minhas ideias que eu tinha errôneas, né? Distorcidas, enfim. E Uhum. foi criando uma nova Clarissa, assim. Então, inclusive, essa questão que eu trago muitas mulheres, né? Surgiu ali, né, nesse meu encontro com a minha mulher também, Sim, né? De que eu tinha, assim, de coisas do meu corpo que eu não me conhecia, que eu não me olhava, entende? Que eu comecei a desconstruir aquilo e olhar com um novo olhar para o mundo, assim. sim. Que reflete o que tu produz hoje na tua página do Instagram, né? Exatamente, Tá um pouco exatamente. associado ao teu conteúdo. Uhum, Legal, assim, porque querendo ou não, aí a gente vê o quanto que a estrutura do curso como um todo, as experiências que a gente vai tendo, as vivências, elas vão um pouco além do conteúdo técnico propriamente dito, né? uhum, Tem um modo de pensar, assim. E o ambiente acadêmico, dos cursos de humanas em geral, eles acabam tendo um certo estímulo, assim, muito específico
pra gente desenvolver um certo olhar. Então isso é bem interessante. A gente acaba filtrando isso e fazendo... Exatamente. Eu entrei com até bem diferente na psicologia, né? Enfim, Sim. vim de algumas leituras, assim. E aí, isso que é o mais bacana, sabe? Tu chegar assim meio armada e aí tu perceber que não é nada daquilo que tá no teu roteiro pessoal, né? Sim. E aí tu vai ali, né, galgando, enfim, conhecendo, né? Se abrindo, né? Tem que estar pronto também, né, Léo, pra se abrir, né? Porque a gente percebe, assim, também que às vezes algumas pessoas, enfim, passam pelo curso, enfim, não se adaptam, não gostam, né? Também vai também do que também tu tá buscando, né? Então tem que estar muito aberto também pra novas possibilidades, novos olhares, né? Sim, sim. E tem algumas leituras que são, algumas obras, algumas referências que elas são meio universais, assim, na psicologia. E tem a sua importância, só que eu vejo que, querendo ou não, a nossa curiosidade nos leva a buscar outras fontes também para complementar. Então, assim, inevitavelmente, todo aluno de psicologia vai se deparar em algum momento com Michel Foucault, né, com esse pessoal desse estilo de pensamento. Só que nem todo mundo vai virar necessariamente um Foucaultiano, tá? Algumas pessoas Exatamente. vão buscando... Eu sempre busquei mais um embasamento cientificista mesmo, técnico, né, buscando sempre fazer um uso de uma análise de dados mais criterioso, sempre baseado em evidências científicas, né? Eu sempre levei muito a sério. Fiquei muito feliz quando, durante a pandemia, o pessoal começou a falar de ciência, de método científico e Isso. tudo. Comecei a ver colegas que eram até meio anti o discurso, como eles chamam assim, biologizante, né? Eles eram anti essas narrativas e começaram a entender que, bom, ciência não é uma opressão necessariamente, ela é um método, né? Achei bem interessante. Mas, enfim, cada um tem um embasamento diferente. E, de uma forma geral, assim, como é que tu percebeu isso? Tu sentiu um desconforto com algumas obras? Tu sentiu... Sim, sim. Inclusive, até eu cheguei na faculdade, assim, eu li algumas coisas de Freud, né? Acho que todo mundo, assim, meio do senso comum acaba tendo esse contato, né? Sim. É algo, assim, muito arcaico, né? Digamos assim. Então, eu cheguei na faculdade com essa visão, sabe? Mas, claro, muito, assim, muito desorganizada, né? Não tinha entendimento, assim, enfim. E aí, sempre gostei muito dessa interação da infância, tá? Com o dia de hoje, assim. Sempre gostei de entender isso, né? Daqui a pouco também até meio patológico, tá? De questões da minha infância, tá? Então, nesse mundo eu fui me encontrando. E quando eu descubro a terapia comportamental, a TCC, eu descubro que ela é baseada em evidência, tá? E ela é toda estruturada. Então, eu gosto disso. Então, eu paro por ali e fico ali. Opa, acho que aqui eu me encontrei. Tá? Então, eu modifico, né, o meu olhar também, né, na psicologia para esse lado. E aí, depois, ainda caminho um pouco mais, digamos assim, tá? E encontro o braço da TCC, né? Que é a terapia do esquema. Ah, sim. E foi ali que eu descobri, peraí, vou sentar aqui, vou botar uma cadeira aqui em minha casa. Porque daí ali ela traz elementos da TCC, tá? Que tem comprovação científica, mas ela consegue também adentrar lá nos estilos parentais, tá? Na origem da infância e trazer alguns aspectos para a vida de hoje. Então fechou tudo aquilo que eu buscava, assim, sabe? E hoje, assim, tudo que eu vejo sobre essa área, para mim faz sentido. Entende? Até na minha prática eu me sinto assim com propriedade de fazer, porque eu sei que faz sentido. Sim, e a terapia do esquema, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, assim, para quem, né, não é muito familiarizado, entender a base, pelo menos, assim, Claro. sem ser muito técnico, mas o que me chama atenção na terapia do esquema especificamente, além, claro, dessa parte que tem tem uma base científica sólida mesmo, ela tem um aspecto emocional também. Ela consegue conectar a gente pela parte afetiva. Que eu vejo que é o diferencial de algumas abordagens, né? Que se dizem anticientificistas, ou se diziam até um certo momento, justamente porque apostavam muito numa comunicação emocional. Né, num aspecto, assim, de levar em conta questões de cultura, ter um pensamento mais relativizado, né? Uma coisa mais crítica e tudo. O que, claro, que tem valor, e é evidente, assim, que tem muitos problemas que a gente não pode também reduzir, né? E achar que o método científico ele vai ser perfeito para responder todos os problemas do universo. Não é isso. Mas ele tem o seu lugar e ele resolve muito bem alguns problemas. Né? Diante de alguns tipos de perguntas, Exatamente. a gente não tem nada melhor do que o método científico até hoje. Só que esses vieses mais romantizados, assim, de outras abordagens e tudo, eles têm um outro lugar, eles se conectam com outros elementos da cultura e eles têm um diferencial deles que é essa parte emocional. Eu vejo que a terapia do esquema ganha muito, assim, Exatamente. a atenção por também ter um aspecto emocional. Ela até tem a relação terapêutica, né? Sim. Que ela usa, assim, como uma das grandes abordagens, intervenções, né? A relação do terapeuta com o paciente. Como tu disseste, né? Terapia do esquema e TCC hoje eu trabalho. Então, tem casos, né? Claro, e como eu faço muito conteúdo no Instagram direcionado para terapia do esquema, o público que acaba chegando para mim tem a ver com as relações interpessoais, tá? Seja na família, com o cônjuge, enfim. Mas também vai ter outras
questões, né, que a gente sabe e entende que a TCC vai dar conta, como os transtornos mentais, como, né, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, enfim. E aí a terapia do esquema naquele momento não vai ser usada, tá? A gente vai tentar ir pelo mais grosso, né? Pega onde está mais latente ali a pessoa, talvez esteja com uma crise de ansiedade, e vai usar a TCC. Daqui a pouco, quando estiver melhorando aquele estado de crise de ansiedade, enfim, né? E aí vai começar a aparecer questões da família, questões das relações, aí sim a terapia do esquema entra junto, tá? Sim, Mas tem vezes que a abordagem principal que eu vou usar não é terapia do esquema, é TCC. Né? sim. Em alguns momentos, a terapia do esquema já desde o começo. Depende do caso, da demanda. Perfeito. Bom, já que hoje é dia do professor, se eu não me engano, vi algumas Uhum, postagens aí, eu uhum. sou péssimo com esse lance de Também data. vi no Instagram. Mas já que hoje é dia do professor, não vou deixar de falar de novo de duas professoras de um curso que eu estou fazendo de marketing, né? A Carla Basílio, a Clarissa Godoy. E a Clarissa, especificamente, Uhum, como ela é profissional da saúde também, ela traz muito isso na comunicação dela, mas a Carla também aborda muito essa questão que, assim, a gente deve usar a técnica, nossa abordagem psicoterapêutica, mas faz mais sentido o conteúdo ele uhum, ser direcionado para a demanda da pessoa, não tanto para a técnica. uhum, Porque, querendo ou não, a gente. Às vezes a pessoa, por mais que ela tenha uma identificação, por mais que ela consiga se conectar com aquele conteúdo técnico, assim, ela dificilmente vai ter aquele interesse, aquele envolvimento emocional, uhum, se a gente estiver dando muita ênfase para a técnica, para o aspecto cognitivo ou para o aspecto da terapia do esquema que seja, né? uhum, E aí, como tu falou muito bem, quando tu aborda um conteúdo da terapia do esquema, bem ou mal, tu vai falar de necessidades emocionais que não foram uhum, atendidas na infância. E isso está totalmente ligado. A pessoa que tem aquela característica, ela vai se identificar muito. Ela vai uhum. sentir um vínculo emocional. E aí, se tu fosse explicar para quem está nos assistindo agora, como é que a gente pode definir um esquema? Ou a terapia do esquema, de um modo geral, como é que tu define isso? Uhum. O esquema, na verdade, ele é um conjunto, né, de crenças, sensações corporais e memórias, né, que a gente vai criando ao longo da vida desde a infância, de acordo com os estilos parentais, né, ou seja, o tipo de apego que eu tinha com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, meu avô depende, né, com o cuidador, né, então aquela dinâmica familiar ali que se dá na infância, tá, e adolescência, e o estilo parental que meus pais, meus cuidadores tiveram comigo, né, ele vai interferir diretamente na minha formação da personalidade, sendo ela patológica ou não. Tá? Então, o tipo de necessidade emocional que não foi atendida, que a gente entende como afeto, vínculo seguro, tá? Espontaneidade, né? Essas necessidades têm que ser atendidas, tá? Na primeira infância. Por quê? Porque senão a gente vai vindo com faltas para a vida adulta, tá? E aí a terapia do esquema justamente é isso, ela vai perceber, tá? Os esquemas que a gente perpetuou para a vida adulta, porque assim, querendo ou não, as pessoas não querem, mas eu não gosto de falar da minha infância, eu não gosto de falar, né? Mas por quê? Daí a gente vai descobrindo que, na verdade, né, é uma perpetuação do esquema. E aí há várias formas de enfrentamento, né? Pode ser adaptativo, desadaptativo. Então, por isso que o esquema, ele é quase sempre, né? Ele vem com uma forma negativa, porque a gente enfrenta de uma forma adaptativa, tá? Ou a gente resigna, a gente hipercompensa esse esquema. Então, a forma que a gente enfrenta, na verdade, eu acho que assim, a terapia do esquema, o esquema em si só não é tanto o X da questão, tá? O problema é o meu enfrentamento que eu Uhum, tenho com esse esquema, tá? Por exemplo, eu, Clarissa, entendo que as pessoas não são dignas de confiança. uhum, Porque lá na minha primeira infância, meu pai e minha mãe deixavam situações que eu ficava desconfiada, não tinha confiança total deles, tá? Então, eu vou ter um namorado e ele não vai me. Eu ligo pra ele e não me atende, por exemplo. É muito uhum, comum isso, tá? Está me traindo, está com uma outra pessoa. Então, o enfrentamento daquele esquema, eu reforço ele, entendeu? claro. Então, o esquema, na verdade, está aí, da gente entender a forma que você vai enfrentar as situações e tentar trazer para o mais adaptativa possível, né? Daqui a pouco você não vai conseguir excluir da vida da pessoa um esquema com a terapia. Sim. Você vai diminuir a intensidade dele, vai saber como enfim, se mover na vida, tendo aquele esquema ativo na sua vida. Acho que tem muito mais a ver com isso. Ah, com certeza. É uma característica mesmo, assim, que ela nos acompanha, porque, enfim, tem muitas hipóteses, né, muito entendimento disso, assim, do quanto as primeiras impressões, as primeiras memórias, elas são impactantes para nossa formação. Sim. E aí, sem querer ser muito técnico, sem entrar Uhum. em pormenores, assim, de memória afetiva, de amígdala, de Uhum. mecanismo neural e tudo, mas independente de qualquer coisa, essas memórias que a gente forma, essas impressões que nós temos, enquanto nós não temos ainda um raciocínio lógico atravessado por uma linguagem, a capacidade de racionalizar sobre os Uhum. fatos, elas são tão ou mais impactantes do que tudo que vai acontecer depois. Uhum. E aquilo que acontece depois, nas experiências de vida, elas via de regra vão confirmar ou vão Uhum. ter, Reforçar. ter como referência, justamente, vão reforçar
essas primeiras impressões. Uhum. Então isso é realmente bem interessante falar, assim, né? Eu, às vezes, tenho feito alguns stories no meu Instagram. Já aproveito para mencionar que eu vou deixar o link do meu Instagram, o meu e da Clarissa, claro, né? Aqui na descrição. Então, quem quiser acompanhar, às vezes eu estou abordando temas mais do cotidiano, assim, falando dessas questões. Mas tem um livro que eu já citei inúmeras vezes, estou sempre indicando pro pessoal também, que é aquele do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E ele fala muito de questões de interpretação equivocada, de interpretação intuitiva dos fatos. Perfeito. E eu faço muitos links com a teoria da abordagem do esquema. Teve um caso específico que ele estava descrevendo assim, tá? Aqui fugindo um pouquinho do que tu vem falando, mas depois a gente Tranquilo. volta, Sabe? porque esse é o formato aqui Não, mas é muito do bom podcast, assim. né? Fica mais leve. Isso. Mas teve um experimento que foi feito onde se descrevia uma personagem e apresentava as características dela. Bom, ela é uma pessoa criativa, muito engajada com justiça social, estudante de filosofia ou formada em filosofia, enfim, tinha uma série de características. Uma pessoa criativa, inteligente, responsável afetivamente, todo o perfil dela. E aí depois tinha algumas opções para descrever. E, basicamente, uma segunda pergunta do estudo perguntava o seguinte: é mais provável, estatisticamente, que ela seja caixa de banco ou caixa de banco e feminista? E aí qual é o ponto? Esse estereótipo de uma pessoa responsável afetivamente, de uma pessoa engajada com justiça social, de uma pessoa que estudou um curso de humanas e tudo, é o estereótipo que a gente conhece das pessoas engajadas com o movimento feminista. Só que a pergunta não é o que isso parece. A pergunta é, estatisticamente, o que é mais provável? E sempre vai ser mais provável que a resposta seja mais simples. Né? Porque não é assim, se é mais provável que ela seja caixa de banco ou feminista. É se ela seja caixa de banco ou caixa de banco e também feminista. E, estatisticamente, o mais provável é a primeira. Só que a gente faz um link emocional. Né? Aquela evoca algumas crenças e algumas imagens, assim. E a gente faz esse mesmo raciocínio o tempo todo nas relações também. Com base nesses esquemas que nós temos. Exatamente. Poderia dar algum exemplo, assim, também, já para falar depois do teu trabalho de conclusão? Eu até posso começar por ele. Perfeito. Se tu preferir, Claro, fica mais fácil eu falar, então. O meu trabalho de conclusão final, na verdade, né, eu me propus a estudar, assim, as relações abusivas que as mulheres estão expostas. Hoje é muito comum, né, crescente o número, né, de relações abusivas. E aí, a gente escuta da sociedade, né, que a mulher apanha porque gosta. E apanha porque quer. E é muito cruel e desumano, né, você parar pra pensar dessa forma. Sim, que ela continua no relacionamento porque quer, porque tem escolha, né? Isso, exatamente, né? Tem a opção melhor, né? Mas eu queria entender de fato, né? Mas realmente, né? Eu não concordo que seja isso, mas também quero entender por que então essa mulher continua. Daqui a pouco ela começa com uma relação, mas ela consegue se desligar, mas não, elas permanecem nessa relação, né? Então por quê? Então meu trabalho de conclusão final, ele se ateve a olhar para essas questões, tá? E aí o que aconteceu? A gente teve que ir lá na origem familiar. Tá, da infância, para poder entender, porque a gente entende que os esquemas, na verdade, né, que as mulheres estão ativas, né, que fazem elas permanecerem na relação, tá? Porque estudos já apontam que mulheres com esquemas, enfim, necessidades emocionais não atendidas na primeira infância, elas acabam tendo perpetuação de esquemas e escolhas de pares, né, que são tóxicos, por exemplo, abusivos. Então, com o trabalho de conclusão final, eu consegui fazer um estudo de caso, né, onde eu vi algumas mulheres ali estudadas, né, e que elas traziam 4 esquemas em comum no meu estudo surgiu, tá? Por exemplo, autossacrifício, tá? Naquele momento, vou dar um exemplo que é o mais simples de entender. Ela, desde muito cedo, aquela mulher, ela aprendeu que ela sempre tinha que, primeiro, ter a necessidade dos outros primeiro, tá? Daqui a pouco, o irmão mais novo que ela cuidava, que ela era mais velha da casa, e ela queria brincar ou, sei lá, sair. E a mãe dizia, não, fulana, agora não, tu não pode ir lá porque tu tem que atender teu irmão, né? Ou o pai que colocou a trabalhar muito cedo, enfim, várias situações poderiam ser, tá? Eu só dei um exemplo, assim. Então, ela aprendeu desde muito cedo, Léo, que ela tinha sempre que atender a necessidade do outro primeiro. E que a dela não tinha tanta importância assim. Então, ela atendia do outro em detrimento da sua. Quando ela vem para a vida adulta, ela traz esse esquema, tá? Junto com ela, perpetua, como a gente chama terapia de esquema, tá? E ela vai se relacionar com homens que também tenham algum autoritarismo e que precisam, tá, manter esse mesmo funcionamento. Então, ele vai encontrar um par que é autossacrifício, tá? Que ela faz tudo por ele, vai aceitar tudo que venha dele por conta, porque tem que atender a necessidade dele. Então, ele vai se sentir suprido emocionalmente, né? E ela vai continuar reforçando. Aí tu me diz, tá, mas Clarissa, é sofrido isso? Como essa mulher não percebe?
Será que ela não sofre? Isto, ela sofre. Só que aquilo que ela já conhece, ela tá acostumada. Sim. Porque o esquema, ele tem essa característica. Ele é muito enraizado. O professor Leandro falava em aula, citava aquela música do Cazuza, né? Raspas e restos me interessam. Ele é muito enraizado. É difícil a gente conseguir, sabe, se desvencilhar de um esquema. Ele é algo muito intrínseco, vem sempre com a gente, Sim, sim. tá, pra vida. Então, ela vai se relacionar com uma pessoa, né, onde ela se coloca na posição novamente de auto-sacrifício, como era com o pai e com a mãe. Sim. E ali a gente perpetua o esquema, entendeu? Então, Uhum. reforça. E ela acredita que na vida toda vai ter que ser sempre assim, né? É. Que o meu pai tinha que me auto-sacrificar, aqui também, né? Sim. E acha que é normal até. Sim, olha só, claro, a gente vai falar bastante sobre esse exemplo que é bem importante, Uhum. mas o quanto é difícil a gente enfrentar e tomar uma decisão que contraria esse esquema mesmo. Ontem ainda eu tava tendo uma conversa bem espontânea, assim, bem agradável com uma pessoa no Instagram, e aí eu mandei um vídeo muito curto, assim, onde aparecia uma fala, né, de um político específico, Uhum. e ele falando alguma coisa que, assim, é eticamente questionável, tá? Que não é uma coisa normal. Uhum. Só que enquanto eu mostrei, só conversando, não foi julgando nem nada, e aí a pessoa que durante um momento defendia algumas ideias, falou, ai, nem quero mais ver esse tipo de vídeo, sabe? Aham. Tipo assim, porque, claro, não era a minha opinião querer dizer que, Uhum. né, que eu descobri a verdade escondida no universo, não Sim. é isso? Mas o quanto é difícil mesmo a gente aceitar Uhum. que aquela pessoa que a gente entendia, né, como uma referência, ela pode não ser tão perfeita assim. Ou melhor, eu entender que aquela minha primeira experiência, Uhum. aquilo que eu conheci como referência de figura de afeto, pode ter sido muito bom num determinado momento da minha vida, mas pode não fazer mais sentido agora. Perfeito. Aquela pessoa pode ter suprido uma necessidade emocional que eu tinha, ou Uhum. pode ter sido a única opção, aquele modelo, Uhum. aquele estilo autoritarista, ou distante, ou frio, mas não necessariamente eu não mereça nada diferente hoje, né? Uhum. Aí tu trouxe a questão da terapia do esquema, tá? Que é justamente isso, né? A pessoa, na verdade, ele foi adaptativa aquele esquema em uma certa fase da vida. Por Sim. exemplo, enquanto criança, para poder ter a atenção do meu pai, eu tinha que atender a necessidade dele primeiro, porque só assim eu ia receber o amor dele. Então, Uhum. aquela criança acabava tendo que fazer tudo para poder receber o amor, tá? Então, lá na infância funcionou, digamos assim, tá? Era o que tinha, as armas que tinha para sobreviver, tá? Só que na fase adulta a gente pode fazer diferente, né? A gente não é obrigado a aceitar, né? Que o Sim. outro, que a gente faça tudo pelo outro e não receba o mínimo. Aí que tá, onde entra o autoconhecimento, né? O processo terapêutico, onde a gente consegue olhar com outro olhar, mas é bem complicado, não é assim tão simples, né? Sim. Mas é isso que tu falou, essa questão, sabe? Aquilo, numa certa fase, né? Era o que eu tinha. Eu aprendi aquilo ali, mas aí que tá, ficou na amígdala, né? Aquelas emoções ali, entendeu? É. E aí vem pra fase adulta e acaba repetindo o mesmo padrão. Sim, e o mais difícil que a gente vê, assim, até no próprio acompanhamento terapêutico, né? Claro, eu também sou muito vinculado à terapia cognitivo-comportamental, assim, Uhum. me adapto muito, mas eu uso muitas técnicas da terapia do esquema, Uhum. especialmente quando eu vejo que tem uma rigidez na personalidade, assim, eu uso Isso. o tempo todo. E eu vejo nos pacientes que eu acompanho a dificuldade, assim, racionalmente, a pessoa já entendeu que aquele padrão de escolha vai fazer muito sentido para ele. A Uhum. gente mostra dentro do planejamento terapêutico, dentro da agenda, dentro de tudo que está sendo trabalhado, o quanto aquela mudança naquele padrão, o quanto estabelecer um limite na namorada, no namorado, no chefe, Uhum. na mãe, no pai, o quanto demonstrar uma opinião contrária naquele momento vai fazer sentido. Uhum. E a pessoa concorda com isso, ela que foi falando, ela foi se dando conta daquilo. Uhum. Só que na hora que ela vai colocar isso em ato, assim, de fato, que ela vai vivenciar aquilo, ela sente um desconforto muito grande. Uhum. Mesmo que racionalmente ela saiba que aquilo tem fundamento ético, que aquilo tem Uhum. fundamento para Exatamente. sua saúde mental. Por quê? Porque contraria uma crença que ela tem. Uhum. Pra te ver a rigidez, né? Sim, Que a gente traz sempre. Que exato. justamente essa questão TV do esquema, né? Mas a gente consegue com técnicas emocionais, né, cognitivas, né, ter uma grande evolução, mas assim, é algo que as pessoas têm que entender que não é assim de uma hora para outra, como tu mesmo falou, tá? Sim, Daqui a pouco na área cognitiva ele já conseguiu entender, mas aí no comportamento não consegue ainda expressar o que o pensamento dele tá trazendo, tá? Então a gente vai aos poucos, né? E também o modo de enfrentamento, provavelmente vai se resignar, como tu falaste, ou vai evitar, né? E aí tem que ter essa regulação. Daqui a pouco também ele entende que tem que ser diferente, ele hipercompensa. aham, Aí vira um arrogante, tá? E aí sim, tu tem que trazer, não, espera aí. Passou do nível, então. É achar esse equilíbrio aí do enfrentamento saudável do esquema, claro. que é o mais difícil mesmo, o desafio maior. Sim, sim. Eu vou dar um exemplo de uma outra área da vida e depois a gente adapta. E depois Uhum. eu acho que faz mais sentido tu falar da tua vivência, tu usar o exemplo afetivo, tá? Eu vou usar Claro. o exemplo do mercado de trabalho. Acho ótimo. Pra gente pensar assim, o que seria a evitação, a resignação e a hipercompensação. Uhum. Então, imagina, se vamos supor que eu tivesse um esquema de fracasso, Uhum. tá? Se eu sou uma pessoa evitativa,
como que eu vou me certificar que eu nunca vou fracassar através da evitação? Nunca fazendo nada diferente. Então eu não começo absolutamente nada, não faço nenhum curso, não tento nenhuma profissão, não vou investir, não vou fazer nada. Então, nenhum projeto meu vai dar errado. Eu vou me prevenir, né? Eu vou me privar. É o comportamento fóbico, assim, comportamento evitativo. Eu não faço nada diferente, portanto, eu estou protegido do sofrimento do fracasso. Essa é a questão evitativa, né? Tem a resignação, que é quando o meu comportamento, ele reforça aquela crença. Então seria eu, por exemplo, abrir uma empresa de contabilidade. Né? De repente, imagina o sucesso. Por escolha própria, eu resolvo fazer isso. Assim. É uma escolha que está fadada a reforçar aquela minha crença. E aí, para compensação, seria eu começar a gastar todo o meu dinheiro com supervisão, com treinamento, com curso, com livro, com tudo, e viver só em função disso. Né? Então, o meu comportamento ele está hipermotivado e ele vai provavelmente ter um resultado satisfatório. Mas o custo desse resultado é muito alto. Né? Então, eu deixo de ter qualidade de vida, eu deixo de ter lazer, eu deixo de ter espontaneidade. E aí, na parte afetiva, com os relacionamentos, assim, especialmente no público que tu trabalhou no TCC, como é que tu poderia dar um exemplo assim? Eu posso, exemplo assim, da evitação. Tá, por exemplo, as mulheres que desse meu estudo de caso, tá, elas tinham inibição emocional, todas as 4. Então, assim, para o pessoal poder entender um pouco melhor o que é inibição emocional, tá? Não, eu gosto de falar assim, eu até nem gosto de falar em termos técnicos, porque a gente sabe que todo mundo tá olhando, não tem esse mesmo entendimento. Então, eu gosto de falar mais simples, tá? Não gosto de muitas... Claro. Então, elas, assim, lá na infância, daqui a pouco, aquela mulher, né? Foram mulheres, vou falar mulher por conta disso, tá? Mas aquela pessoa, tá? Ela tentou expressar as suas emoções, tentou chorar, tentou mostrar momentos de raiva, tá? E aí, até um caso, assim, bem específico, né? Ela sorria muito, essa pessoa. E aí, o pai dizia que não podia rir, porque guria que ria é guria fresca, ainda mais criança. Podia causar alguma coisa, enfim, né? Podia despertar o olhar de alguém. Então, ela entendeu que não podia sorrir, que não podia ser espontânea, tá? E ela foi inibindo, tá? Então, ela vem pra vida adulta, né, que foi um dos casos que eu peguei, totalmente inibida emocionalmente de se comunicar, de colocar suas emoções pro outro. Então, quando tinha uma discussão, por exemplo, com o seu cônjuge, ela inibia todas aquelas emoções dela. Ela tinha uma reação de explosão de raiva ou de tristeza, mas ela não conseguia mostrar para ele. Então, ela sempre aceitava. Então, por exemplo, né, nós estamos discutindo, eu e tu, Leonardo, e tu vem e fala horrores para mim, me humilha, e eu fico ali, tá? E ela até evitava. Quando eu falo evitava, por quê? Ela não fazia nada que desagradasse o parceiro para evitar uma explosão de raiva, porque ela não sabia lidar com a raiva dele e não sabia como se conter ao ponto de não demonstrar suas emoções e ter esse, talvez, enfim, ele não ter uma aceitação do seu parceiro. Então, elas evitavam situações, ou seja, eu vou evitar falar com o Leonardo que aquilo que ele fez me incomodou, porque assim eu não vou ter desaprovação dele, não vamos brigar, vamos discutir, mas na verdade não resolveu a situação, porque aquilo que tu fez foi algo que fez mal para ela, para a relação, mas ela evitava, então a evitação, né, disso por conta dessa situação aí. E inclusive é um ponto bem interessante. Eu conversei uma vez com uma outra pessoa que trabalha na área também da saúde mental, e o quanto algumas pessoas são interpretadas, e claro, existe o chamado tratamento de silêncio, que é uma coisa abusiva, que o pessoal né, comenta, de manipulação. Mas o que é na prática o tratamento de silêncio? Eu estou em um conflito com a minha namorada, com a minha esposa, etc., e eu vou ignorá-la. Eu não vou falar com ela sobre isso. Que é precisamente o que a pessoa que tem inibição emocional faz. Exatamente. E aí aquilo é um abuso da minha parte ou é um sintoma da minha parte? Como é que a gente diferencia, né? Exatamente. Quanto é difícil isso, assim, porque às vezes a pessoa, ela tá sofrendo, ela tem um transtorno, ela tem uma característica disfuncional na sua personalidade, e ela ainda pode ser interpretada como uma pessoa abusiva que tá dando tratamento de silêncio. Tá, ótimo. Ótimo teu exemplo. Também, assim, muito comum nos casais, assim, quando algum deles percebe que o outro tá desinteressado, tá? No caso da evitação, ele vai lá e termina antes com o seu cônjuge, né? Já vi muito consultório isso. Acabei com ele antes, ele ia acabar comigo mesmo. Então, já evitou aquele sofrimento, né? Claro. Então, também é muito comum isso, tá? E também é muito comum hipercompensar. Daqui a pouco, aquela menina foi, assim, na infância, tá? O pai era muito punitivo, muito autoritário. E ela teve ali aquele funcionamento ali, tá? Onde ela tinha que sempre ceder pro pai. Na vida adulta, ela tenta ser um pouco, assim, acima, digamos assim, tá? Na hierarquia do casal, assim. Tenta sempre se sobrepor sobre o cônjuge. E não deixa ele também ter a voz. Ela acaba sendo muito punitiva com ele. Autoritária. Muito crítica, autoritária, exatamente. Então, ela tá hipercompensando, né? Aquilo que ela também... Ou ela também tá modelando, né? Que também tem disso, né? A gente pode sofrer um esquema e daqui a pouco internalizar ele ou não. Então, ela internalizou aquele esquema do pai,
tá remodelando a vida adulta, Sim. né? Ela poderia reagir ao contrário, né? Querer ser totalmente diferente e fazer o oposto. Ou Sim. então modelar e seguir imitando, digamos assim. E aí agora pegando o entendimento da terapia cognitivo-comportamental, pegando mais pela análise mesmo do comportamento, assim, né? O que a gente pode definir isso, assim? Todo comportamento que ele recebe reforço, que ele gera prazer, ou que ele alivia uma emoção negativa, ele tende a ser repetido, feliz ou infelizmente. Então, de repente, essa pessoa que ela cresceu numa família muito autoritária, muito agressiva e tudo, o que ela conhece? O mundo, as pessoas são violentas, o mundo é um lugar perigoso, eu sou vulnerável. Perfeito. Enquanto eu estou em silêncio, eu sou vulnerável. De repente, um determinado dia, antes dela passar pela terapia, antes dela começar a ser psicoeducada, entender que existem formas assertivas de se comunicar, de se expressar e tudo, existem formas que não são nem um pouco adaptativas, ela testou por espontaneidade, por escolha própria, um novo comportamento, que agora foi a agressão. Então, antes, de repente, do namorado, que ela estava começando um novo relacionamento, que ela vinha de um histórico de abuso de outros, antes do namorado se mostrar um cara controlador e abusivo, de repente ela já testou isso. Bom, eu posso ser uma pessoa controladora e autoritária nesse relacionamento. O que ela recebe ao agir assim? Ela previne, ela associa, né? Claro, é uma associação emocional, não necessariamente é uma coisa racional. Ela associa que nas vezes que ela for autoritária, ela previne o desconforto de ser subjugada. Exatamente. E ela não consegue perceber, às vezes, todo o contínuo que tem ali, todo o espectro, né? Ela só conhece duas possibilidades. Ou as pessoas abusam dela, ou ela se impõe de uma forma agressiva. Isso, perfeito. Ou ela resigna ou ela hipercompensa. Sim. Ou até evita. Que a gente fala muito do pensamento dicotomizado, aquele pensamento extremista, polarizado. Na linguagem que o pessoal usa hoje, muito bom, polarização. Muito bom, exatamente isso. E tu falaste da comunicação assertiva ali, né? É um dos elementos importantíssimos, no caso. Eu gosto de falar muito de relações no meu Instagram, né? As relações que eu gosto de falar são relações em geral, porque assim, a gente tendo uma noção de uma relação, a gente vai conseguir ir para as outras todas, tá? Seja no trabalho, seja em relação familiar, né? Com um amigo, com um cônjuge, né? Só que, claro, a gente falando hoje de relações, o pessoal tem mais um interesse por esse lado da relação amorosa, né? A gente acaba falando um pouquinho mais sobre isso, eu falo um pouco mais sobre isso. Então, a comunicação assertiva, tu falaste ali, é um ponto importantíssimo de uma relação, tá? Às vezes a gente fala assim, tem que conversar com o teu parceiro. Só que só conversar é ficar algo muito assim, vago, tá? Sim. Que daí, por exemplo, assim, uma mulher, tá? Chega no consultório pra mim, dizendo, eu não converso com ele porque eu tenho medo da DR, que, né? A famosa, né? Um medo de uma DR que foi criado um tabu em cima disso, né? Na verdade, é o momento de tu colocar ali as coisas que não estão bem na relação pra se acertar. Não é pra discutir, né? Sim. Embora seja usado de forma errônea, né? A DR no casal. Então, assim, eu não vou falar com ele que vai ficar chateado, a gente vai brigar. Sim, se cria um tabu em cima de uma discussão. Exatamente. Né, como se conversar entre um casal fosse só pra discutir, não fosse pra acertar as coisas, que na verdade a intenção é essa, né? Sim. De uma DR, acertar os pontos. E aí a comunicação dela, mas tu não fala pra ele, né, o que tu tá sentindo. Aí ela chega em casa, aqui, eu fui na psicóloga, tá. Não, né? Então tem que ter esse equilíbrio da comunicação assertiva. O que seria comunicação assertiva, né? Pra quem tá escutando a gente? É tu saber não ser passiva o tempo todo e aceitar tudo aquilo que teu parceiro tá trazendo, mas também saber te posicionar e não ser agressiva. De uma forma que também tu consiga passar para ele tua mensagem sem que ele se sinta acuado, né? Enfim, nesse sentido. Então é importante a comunicação assertiva. É o tipo de coisa, tudo que envolve, assim, relacionamento, afeto, a gente não consegue ser 100% objetivo e categórico. Tem uma subjetividade, assim. Mas se a gente fosse tentar, né, agora por um momento se arriscar um pouco, é como se a gente pudesse analisar assim, bom, de todas as formas que eu conseguiria ficar minimamente satisfeito tendo essa conversa, qual delas, dentro das que eu considero satisfatórias, né, que eu não tô indo contra os meus valores, que eu não tô indo contra os meus princípios, qual delas previne as piores consequências? Né, qual delas gera menos efeito colateral? Qual delas gera menos danos? Eu acho que a assertividade está muito em função disso. Porque se eu fico pensando só em não contrariar os meus valores, os meus princípios, de repente, em algum momento, a comunicação agressiva está dentro daquilo que eu estou falando que eu quero, que eu penso. Mas será que é assertivo? Exatamente. E da mesma forma, o contrário. Se eu sou um cara passivo, conivente, neutro, extremamente afetivo, carinhoso, de repente eu estou sendo super dócil. Mas será que eu não estou indo contra alguns princípios? Exatamente. Será que eu não estou deixando de colocar alguns limites que precisam ser colocados, né? Ou pelo menos assim, no sentido de expressar o que eu estou sentindo. Exatamente. Eu posso não me sentir totalmente satisfeito, assim, né? Esse é muito comum, esse desequilíbrio, sabe? Essa evitação, né, de falar. Sim. O quanto é um elemento importantíssimo da relação. Acho que hoje, assim, o primordial que eu vejo na clínica é essa falha na comunicação dos casais.
Essa falha, e aí gera distorções cognitivas, tá? Pensamentos também distorcidos. Ah, ele tá estranho comigo, né? Como eu já havia mencionado. Então é porque eu fiz alguma coisa errada. Então ela já acredita naquele pensamento dela distorcido ali. Ela não confronta com evidências, né? Vai conversar com ele então e ver se realmente, ó, Léo, tu tá estranho comigo, né? Realmente, é porque eu pensei tal coisa. É isso? Não, nada a ver, é outra Sim. coisa. Então tu confrontou aquele pensamento e elas não confrontam. Acreditam e vão se relacionando, acreditando naquela verdade que na verdade não é uma verdade. Sim, sim. E essa coisa do estar estranho é bem complexo também, né? Porque qual é o limite? Beleza, o que é o estranho? A expressão facial, né? Às vezes, Exatamente. claro que a gente expressa as nossas emoções pela face, né? A gente consegue perceber na sutileza uma pessoa que tá com raiva, uma pessoa que tá triste, que tá sendo crítica e tudo mais. Claro que existe isso. Mas a gente não pode esquecer também que existe uma perturbação da interpretação que eu faço. Inclusive, pessoas que têm dificuldade em teoria da mente, pessoas em estado depressivo, as pessoas num humor mais deprimido, elas tendem a interpretar expressões faciais neutras como sendo uma ameaça. Perfeito. Né? E da mesma forma, o contrário. Às vezes, uma expressão facial neutra, a pessoa interpreta com um outro conteúdo, um pouco mais disponível afetivamente, como se a pessoa tivesse muito afim de ter uma conversa contigo e tudo. Mas é uma interpretação. Qual evidência eu tenho para garantir que aquela expressão facial realmente é o que eu tô pensando que é? Que problema teria eu conversar com uma pessoa com quem eu tenho uma relação e que pretendo continuar tendo? É isso que a gente tenta, sempre aparece, sabe? Em acreditar nesse pensamento, sem confrontar, sem buscar uma evidência e se comportar diante daquilo como verdade absoluta. E depois, quando aquilo, tu vai conversar com o teu cônjuge, digamos, chega num extremo, tá? De quase término ou até término. E aí, mas aquela vez que tu tava assim, mas eu entendi que tu não queria mais. Não, mas eu falei que eu não queria mais. Não, mas parecia. Tá, mas parecia por quê? Aí vai buscando evidência. Nossa, Clarissa, que vergonha, olha só, nada, a gente voltou, porque nada a ver o que eu tava pensando. Então, a importância de confrontar o pensamento, buscar uma evidência e perceber que daqui a pouco uma conversa é que vai trazer a evidência para esse pensamento teu que tá distorcido. Sim, não tem como, né? Não tem, enquanto não tiver abertura para perguntar alguma coisa para alguém. E aí a gente colocou no título características essenciais, né, de um relacionamento saudável e tudo. Essa abertura para eu poder ser sincero com o que eu tô sentindo e eu poder expressar qualquer tipo de emoção negativa ou positiva, ela acho que é um critério básico, assim. Muito. Não tem como um relacionamento ser saudável se eu não posso me expressar, né? E muito ausente, tá? Os casais não validam emoções uns dos outros. E quando eu não sou validada emocionalmente, eu não me sinto confortavelmente para ficar vulnerável, para abrir e falar das coisas ruins também da relação. Então é também um elemento importantíssimo e também é muito presente nas relações, tá? Essa desvalidação, vamos dizer assim. A pessoa não valida os sentimentos e emoções do outro. Isso é uma bobagem. Por exemplo, a mulher tá em TPM, tá? A gente entende toda a questão hormonal, que ela fica um pouco mais frágil, chorona, né? Por exemplo, o homem, isso é frescura, tá? Então ela vai, né, reprimir aquilo ali. Então ela vai se sentir mais confiável de chegar e dizer, olha, eu não tô muito bem hoje, tô naqueles dias, né? Tô um pouco mais frágil, mais sensível. Então ela reprime aquela emoção, porque não foi validada emocionalmente. E aí quantas coisas mais ela vai reprimindo e não vai trazendo pra relação, porque não foi validada. E assim, ao contrário também, né? A mulher não validar também alguma angústia do homem, né? Ou, enfim, do seu par, não só o homem, né? Mulher, do seu par ali da relação. O que também é um elemento importantíssimo, validar a emoção do outro na relação. Não, e a gente for pensar qual é a consequência de eu não expressar uma emoção negativa. Numa situação que eu consigo evitar, bom, eu tive um problema com alguma pessoa e aquilo me gerou uma emoção muito negativa. Eu tenho a opção de não falar nada, tenho a opção de expressar, tenho a opção de tentar resolver. Se é uma pessoa muito específica com quem eu não vou ter mais contato nenhum, eu não preciso necessariamente resolver isso. Perfeito. Mas uma pessoa com quem eu sou casado, por exemplo, ou uma pessoa com quem eu trabalho, uma pessoa com quem eu tenho uma relação próxima, aquela situação que na primeira vez que ocorreu eu não estabeleci um limite, eu não me manifestei, que mensagem eu passo pra ela? Que eu concordo com aquilo ou que aquilo pra mim tá tudo bem. Permissivo, né? E reforça nela que pode continuar fazendo daquela forma. Exatamente. E aí eu tô mal em silêncio, daqui 5 meses de relação, aquilo vem ocorrendo de forma recorrente, aí eu resolvo ter uma explosão de raiva. Exatamente. Ou até, enfim, termina o relacionamento podendo ter acertado, ajustado. Sim, age por impulso, né? Exatamente. Uma emoção que eu poderia ter expressado antes. Perfeito. Tá, e tu falou que as mulheres do teu estudo, elas tinham inibição emocional, autossacrifício? Autossacrifício, elas também tinham desconfiança e abuso. Desconfiança e abuso, autossacrifício eu falei, e também padrões flexíveis. Sim. Olha que bizarro isso, porque tu pensa assim, tá, padrões flexíveis, mas daí se relaciona com um cara que também é abusivo. Até agora eu tô me identificando muito. Sobre, como é que é? Padrões flexíveis, inibição emocional, autossacrifício, desconfiança e abuso.
né? Conheço E bastante. olha que mais interessante, né? Que as mulheres estudadas, elas tiveram esses esquemas ativados, tá? E tiveram outros mais diferentes, tá? Também foram, acho que acima de 6 o score de esquemas mais ou menos ativos, pra te ver o nível, né, de sofrimento psíquico dessa pessoa, dessas mulheres, né? E só que o mais bizarro, digo assim, né, que na verdade é uma evidência científica, que a gente até deve continuar esse estudo, penso eu, porque para poder ter mais mulheres estudadas nessas Claro, relações, claro. que 4 esquemas em comum ativos com notas de score muito semelhantes. Ou seja, mulheres que têm uma vivência lá na infância, onde existe desconfiança e abuso, né, necessidades emocionais, privação emocional, inibição emocional, perdão, autossacrifício e padrões flexíveis, vêm para uma relação e perpetuam o mesmo funcionamento que tinham na infância. Uhum. Então, isso é um dado, né? Muito importante. Sim. Sobre desconfiança e abuso, então, como é que a gente poderia resumir? Deixa eu tomar Claro, uma claro. aguinha aqui. Porque eu fico pensando assim, claro, tem essa questão de um dado que infelizmente é significativo, né? Eu não sei dizer a precisão, mas dos casos de violência sexual contra criança especificamente, eu acho que mais de 90% são mulheres, né? Meninas, assim. E fora isso, tem uma série de outros tipos de abuso que também são bem mais prevalentes na população feminina. Abusos que até são percebidos como normal, né? Repressões muito rígidas que a menina sofre de um nível e o menino vai sofrer de outro nível, né? E aí eu não tô dizendo que às vezes um estilo mais permissivo ou que às vezes no menino não possa ter um outro tipo de consequência, a gente pode falar depois sobre isso, mas nitidamente tem aqui um nível de ansiedade nessa menina. Né? Beleza. Mas além disso, assim, como é que se origina esse padrão de desconfiança e abuso e como é que ele vai se pronunciar na vida adulta? Então, lá na infância, assim, ela entendeu que não podia confiar nas figuras, tá? De referência, de apego, pai e a mãe, tá? Vamos deixar na mão, eu nunca posso confiar nas pessoas, porque olha só, ele falou pra mim que ia me buscar, tá? Um caso, tá? O pai é separado da mãe, divorciado. E ele ligava pra ela dizendo sempre que ia buscar ela no final de semana pra ficar com ela, e ele não vinha. Então ela cresceu acreditando que as pessoas mentiam pra ela, que eu não podia confiar. Quando alguém estivesse entregando ali, né? Uma demonstração de amor, é mentira. Não, é verdade, ele não vê, ele reafirmou pra mim que não vê, então, né, se cria desconfiando, assim, né, não confiando nas pessoas, tá? E aí ela vem para as relações, tá, da vida, e aí busca pra se relacionar um cara, justamente um cara em que ela não pode confiar, em que ele realmente vai trazer momentos, sabe, de insegurança pra ela, de instabilidade na relação, mas reforçando aquilo que ela já tem, então ela, né, tá internalizado aquele esquema de desconfiança e abuso, né, eu não posso confiar nos homens. Elas falam, eu não posso confiar no meu marido, mas elas permanecem na relação, tu entende? Porque ela não podia confiar no pai também, mas era o pai, e agora é o marido, entende? Só troca a figura, né, do tipo de relação ali, da proximidade, mas perpetua o mesmo esquema, e Sim, é sim. muito bizarro isso. Sim, lembrei de um evento clínico agora, falando de mãe, mas que, né, gente, porque às vezes na cultura, em alguns momentos da infância, a mãe acaba sendo a pessoa que tá mais presente quantitativamente, então, pode parecer uma sobrecarga sobre essa mãe, mas assim, bem ou mal, em algum momento essa mãe pode estar, né, equivocada, ou enfim, então a chance estatística dessa mãe ser mais presente afetivamente é grande, mas também da mãe ser lembrada como uma pessoa que errou mais também, porque Sim. é a que está mais presente, né? Perfeito. Então, um exemplo assim, a mãe, por exemplo, fala para a criança, olha só, tudo que acontecer na escola, tu pode contar para mim, porque eu sou tua mãe, eu confio em ti. Aí a primeira coisa que ela fala, a mãe vai lá e bota de castigo. Ou vai lá e bate nela. Exatamente. Ou vai lá e fica rígida com ela, agressiva e tudo mais. Que mensagem essa mãe pensou? Bom, a minha mãe é perfeita. E se a minha mãe, que é perfeita, que é a melhor pessoa do mundo, o único amor verdadeiro que eu vou ter na vida, faz isso comigo, o que eu posso esperar de um homem? Né? Exatamente. E a errada sou eu. Sim, eu sou culpada. Eu sou culpada. Se a pessoa demonstrou isso... esse tipo de atitude comigo é porque eu não tenho valor. Então eu mereço ter uma mãe assim, então eu mereço ter um marido, um par, pra me relacionar assim, porque o problema é comigo, eu sou errada. Né? A referência. Se a gente aceita isso. Perfeito. E não é claro que a criança não faz uma racionalização assim, mas quando ocorrer qualquer tipo de evento, sei lá, uma adolescente, pré-adolescente, enfim, algum colega da escola demonstra interesse por ela, ou aconteceu alguma coisa, ou uma discussão, algum evento diferente assim, quando ela pensar, bom, esse é um tipo de evento que eu cresci ouvindo que eu deveria confiar aos meus pais. Mas nas últimas 35 vezes que eu fiz, não deu certo. Será que eu vou contar de novo? Exatamente. Né? Então aí se cria um padrão. E aí o que é pior?
Às vezes aquele amigo, adolescente, colega, ele não é visto como a pessoa que traiu a tua confiança ainda. Uhum. Então, por associação, bom, se a minha mãe já traiu minha confiança várias vezes, esse adolescente ainda não, esse meu colega, tudo que ele disser aqui eu posso confiar nele. Uhum. Perfeito. Perfeito. Você cria uma deturpação dos padrões também, né? Uhum. E sobre os padrões inflexíveis. Os padrões flexíveis, então, vem de uma autocobrança, assim, né? Por exemplo, tá? Vou citar, assim, exemplos por cima para não ficar por conta ética, mas dá para se entender, Claro, tá? claro. Ia limpar um determinado cômodo da casa e fazia do seu jeito, tá? E aí vinha uma cobrança externa do pai e da mãe dizendo que tava horrível, que não era daquele jeito, que tinha que ser perfeito. Não podia ter erros, né? Ficou uma poeirinha aqui. Então ela foi aprendendo ali a ter que fazer tudo perfeito. Tá? É autocobrança, né? Daqui a pouco ela demorava 1 hora a mais para fazer detalhes que não necessitavam, tá? Então ela vem pra vida, né? Tudo que ela tem que fazer tem que ser perfeito, tá? E aí isso aí prejudica muito a relação. Na relação também, né? Ela tem que ser perfeita. Até em questão, elas eram casadas, tá? Então, uma autocobrança em relação aos filhos, centralizavam tudo nelas. Nossa, imagina. Né? Eu tenho que ser uma mãe perfeita, e daí eles estão vendo eu apanhar, por exemplo, situações, né? E Sim. não poderia, mas aí a casa também não ficou arrumada, e aí elas acabam pegando, né? Se relacionando também novamente com homens totalmente possessivos que cobram dela essa postura. Mas tu tem que ser uma boa mãe, né? E aí reforçam aquela cobrança que vinha lá na infância de ser perfeita, né? E ela também se cobra em ser perfeita naquela relação e se acha defeituosa. Porque lá o pai cobrava porque ela estava fazendo errado. Então, se o marido cobra alguma coisa errada, né? Ou sendo uma mulher boa pra ele, que elas falavam muito disso, né? Essa cobrança sexual, né? Não sou uma mulher muito boa pra ele, porque eu tenho que dar conta da casa, os filhos têm que estar bem à noite, né, Clarissa? Então, olha a cobrança, sabe, excessiva, desse padrão, né, que elas Sim. tinham. E aí encontravam pares que reforçavam aquilo ali. E que virava um ciclo vicioso ali de cada vez mais, né, se auto-sacrificar, enfim. Imagina. Bem pesado. Claro, claro. E a gente vê isso no ambiente de trabalho, por exemplo. O pior é que os padrões inflexíveis, eu vejo assim, que eles acabam sendo reforçados no ambiente acadêmico e corporativo, e no ambiente familiar, eles passam meio como os comportamentos que às vezes alimentam os padrões inflexíveis, né? Eles podem passar meio despercebidos em alguns casos. Porque, por exemplo, imagina sei lá, sem estigmatizar, mas assim, infelizmente, agora a gente consegue ter acesso a diagnóstico com mais facilidade, as pessoas sabem da importância do tratamento, medicação não é mais um tabu, não é mais, né, um rótulo assim de uma pessoa inválida socialmente e tudo mais. Mas com certeza, se a gente for pegar gerações passadas, num momento em que, de repente, a mulher não era livre para ser inserida no mercado de trabalho, tá? Assim, não era tão quanto hoje, né? Assim, aliás, era ainda menos do que hoje, vamos dizer assim, ficar mais correto, né? Perfeito. Era ainda menos estimulada do que hoje. Tradicionalmente, as famílias tinham mais filhos. Tradicionalmente, e por conta de uma série de questões, as famílias tinham menos renda, mais instabilidade financeira, mais instabilidade afetiva. O pai que eventualmente, alguns com abuso de álcool, etc., mas os que, né, não tinham nada disso para dar conta de 4, 5, 6 filhos, às vezes tinham que ter 2 empregos, tinham que trabalhar no final de semana, estavam sempre distantes. Essa mãe que não tinha nenhum estímulo, nenhuma rede de apoio, talvez, precisava ficar em casa, dando conta de todas as tarefas domésticas, da educação de todos os filhos, se responsabilizando até pelo bem-estar, talvez, do marido, mais a família dela, por parte dos irmãos, enfim, toda uma sobrecarga ali. A gente sabe que as questões culturais alteram isso, mas transtorno mental sempre houve. Exatamente. Então imagina como é que seria uma mãe desse período eventualmente ter um sintoma de ansiedade. Não vou nem falar depressão, né? Um sintoma leve de ansiedade. Como que ela vai ser uma figura realmente saudável e afetiva para 6, 7 filhos? Sabe? Perfeito. Em que mundo isso seria possível, né? Então, ela provavelmente, a pouca atenção que ela tinha para esses filhos, às vezes era uma atenção muito rígida, muito com pouco envolvimento afetivo. E o que os filhos acabam pegando por associação, às vezes, né? Quando eu ajudo um pouco a minha mãe, ela tá um pouco menos rígida comigo, um pouco menos agressiva comigo. Eu não conheço uma demonstração de afeto. Eu não tenho tempo de abraçar minha mãe, não tenho tempo de ouvir nada. Mas pelo menos,
Se eu ajudo ela com as tarefas domésticas, eu vejo que ela tá um pouco menos agressiva. Uhum. Pelo menos se eu tiro uma nota ótima na escola, ela tá um pouco menos agressiva. Perfeito. Pelo menos se eu vou adiantando o serviço do meu pai, o serviço aqui de casa e tudo, Uhum. quando ele chega, eu vejo que as coisas estão um pouco melhores, pelo menos. Uhum. O que isso gera? Bom, eu tenho que ser o melhor que eu posso o tempo todo, Exatamente. porque senão eu vou receber crítica, agressão, raiva, etc, né? Isso no ambiente familiar. E aí no ambiente corporativo e acadêmico, a pessoa que tem um alto nível de cobrança, se ela fizer uma organização dessa cobrança, ela vai ter um resultado acima da média também. Uhum. E o que a pessoa ouve quando tem um resultado acima da média, né? Que ela fez um bom trabalho, que ela Uhum. merece um destaque, etc. Então, isso reforça também. Reforça. E como é comum, né? Tem uma autorrevelação, né? Esse é um dos esquemas, assim, que eu, em terapia, busco, né? É diminuir, digamos assim, ele tá. Até no meu TCC, assim, eu criei uma obsessão ali nos últimos momentos, tá? Desse padrão inflexível, tá? De pessoa dizer, tá bom, Clarissa, tá muito bom. E tu olhar, não. Não é comum ser elogiada assim, daqui a pouco, tá? Vamos pensar assim, tem alguma coisa errada, eu tenho que fazer melhor. Eu ia lá e inventava mais alguma coisa que nem precisava, tá? E olha só, eu perdia tempo, porque noites, né? Porque já estava pronto. Então, eu nem me desorganizava, minha saúde mental, meu sono precário, que, né? Sim, lembro da gente ter conversado. Exatamente, né? E que prejudicava a minha vida ali, totalmente, tanto a vida social, na minha família, minhas relações, né? E tava vindo só para aquilo, né? Nessa busca de uma perfeição, né? Sim. Desnecessária. E aí é isso que a gente tenta buscar, né? Diminuir a intensidade desses esquemas para conseguir conviver, né? E aí a gente vê o quanto a gente cresce acreditando em coisas que não fazem o menor sentido, né? Fato. Qual é o problema que tem, de repente, o teu trabalho ser abaixo da média? Que problema teria, de fato? Qual é o problema? Se naquele momento foi a tua condição, bom, eu tenho a minha vida pessoal, minhas questões de saúde, meu tempo, meu sono, minha rotina de casa. Que problema tem eu tirar 7, 8 no trabalho? Exatamente. O que vai acontecer de ruim comigo, sabe? Comparado a ter um sono de qualidade. Exatamente. Aquela busca obsessiva mesmo pelo 10, né? Por saber ali que tu conseguiu fazer o melhor que tu pôde, né? Sim. Bom, perfeccionismo é uma das características, né? Assim, que fica bem na tentativa, né? Da gente que tem esse tipo de estilo de esquema, né? E é muito comum no meio acadêmico, assim, acho que reforça, né? Esse esquema. Eu senti muito reforçada durante o meu período, assim, final ali da conclusão do curso. Tá, e no relacionamento, como é que isso aparece? Perdão. Tanto o esquema de desconfiança e abuso, mas também, especialmente, o de padrões flexíveis. Ah, tá. A dificuldade de aceitar o erro do outro. Tá? Você tá exemplos bem comuns que aparecem na clínica. Ah, Clarissa, é tão fácil, ele só tinha que ir lá fazer tal coisa. Cara, eu faço isso, eu faço mais aquilo outro, faço melhor do que ele, tá? Ele foi varrer a casa, aspirar. E ficou naquele canto lá, uma sujeirinha, enfim. Mas para mim, eu faço tantas coisas e faço isso perfeito. Não aceito essa dificuldade em aceitar o erro do outro. E se ajustar a erro, sabe? Ela cria um nível de exigência tão alto com ela própria, que ela externaliza isso também para as relações, para os filhos, né? Ai, o teu quarto, né? Às vezes um detalhe de um brinquedo, aquela mãe surta e acaba com o final de semana da família. Fica um clima, né? A criança também vai internalizando aquilo. E é muito comum essas mulheres que têm filhas falar: ela é que nem eu. Ela é exigente na escola. Né? Elas consideram isso interessante ainda. A prof disse que ela mandou todo mundo arrumar o brinquedo. Hora de guardar o brinquedo. É a hora de guardar o brinquedo. Tem um caso, assim, sabe? Já passou por mim. E, olha, ela tá que nem eu já, tá vendo? Ela também gosta de organizado. Então, ela já vai externalizando na relação com o parceiro, né? E com os filhos, né? Enfim, com quem ela convive, né? Esse nível de exigência elevadíssimo. A gente vê o quanto a gente tem que investir ainda em trazer à tona definições de conceitos patológicos mesmo. Perfeito. A gente nunca vai dizer comemorando que o filho tá que nem a gente porque ele começou a abusar de álcool. Exatamente. Por exemplo, porque ele começou a fumar, ou sei lá. Nenhum pai vai comemorar isso. Né? Então, por que eu vou comemorar quando o meu filho tá tendo um padrão rígido na infância já? Exatamente. É inadmissível, né? Inadmissível. E fala com uma honra, assim, né? Mesmo sabendo do quanto aquilo prejudica, quanto aquilo é cansativo, né? Tu manter aquele padrão, né? De excessivo de exigência, né? Claro. E vai passando, né? Vai passando ali. Sim. E aí tem uma série de teorias aí. Qualquer hora eu quero trazer uma psicanalista até aqui pra gente... Que interessante. Claro, pra falar sobre essa parte da projeção materna, paterna e tudo. Eu, na dúvida, pra não cometer nenhuma bobagem, eu não vou tentar falar... Vou deixar pra quem a gente quer, né? Quem sabe, sabe. Verdade. Concordo contigo. Porque, na melhor das hipóteses, eu vou falar alguma coisa que eu não tenho tanta certeza e tudo, né? Mas assim,
só resumindo, já dando um spoiler para quando vier algum psicanalista aqui, Aham. a gente sabe que as referências paternas e maternas e tudo, os pais, as mães, né, a pessoa que exerce função materna e paterna, Uhum. eles acabam projetando algumas expectativas no filho e isso Uhum. fala da saúde mental deles também, fala Sim. dos ideais deles. Então, às vezes, fica muito desafiador, assim, fazer uma intervenção Uhum. numa criança, no adolescente, tendo toda essa intervenção patológica por parte dos pais, assim, né? Por isso que é sempre bom ter uma orientação junto com os pais, né? Sim. Quando for fazer um trabalho com uma criança, trazer o pai para psicoeducar, né? Como a gente Com chama, certeza, né? Para as com certeza. necessidades emocionais, enfim. Porque senão fica um jogo desigual mesmo, né? Daqui a pouco tu vai lá na clínica e não consegue, né? E na criança já tá refletindo, na verdade, né? A criança é só o paciente identificado que a gente chama, né? Ele tá refletindo algum sintoma também, né? Do meio familiar, né? Com certeza. E o quanto isso é forte mesmo, porque a criança começa a trazer à tona comportamentos, às vezes, que ela aprendeu em casa, que ela aprendeu Uhum. no colégio e tudo. E se a gente não fizer uma análise completa, um entendimento minucioso ali, o quanto a gente deixa de perceber detalhes relevantes. Uhum. Uhum. E essa parte, agora voltando a falar de esquema e tudo, Uhum. ah, como é que a gente pode pensar assim, bom, uma pessoa que tenha qualquer um desses padrões que tu falou, ou qualquer um dos outros esquemas, Uhum. se existem outros traços, né? Isso. Ah, existem níveis moderados, então a pessoa pode conviver, de repente, por exemplo, posso falar do meu caso pessoal. Tá. Eu tenho uma tendência a padrões inflexíveis, eu tenho alguns hábitos, né? Nem é todas as áreas da vida o tempo todo, mas alguns Uhum. hábitos, assim, eu vejo que eu sou um pouco inflexível em alguns aspectos, Uhum. mas a mim não causa sofrimento, aparentemente não causa sofrimento nas pessoas com quem eu convivo, assim, eventualmente Uhum. algum nível de frustração, alguma coisa, mas bem tranquilo hoje, né? Uhum. Claro que eu já sofri muito com isso. E agora a questão é, como que se dá esse tratamento? Como que tu percebe a aceitação das pessoas recebendo tratamento? Como é que tu percebe a mudança, assim, na clínica? Na clínica, eu acredito, assim, que na verdade as pessoas que nem eu vi esses tempos, assim, uma mulher disse pra mim, né? Uma pessoa que me segue no Instagram, né? Por causa de ti eu me divorciei. Muito obrigada. E eu fiquei chocada. Aham, Assim, a minha intenção não é separar casais, tá? sim, A minha intenção é aquela pessoa entender a necessidade emocional, que ela não é atendida, né? E que ela, cabe a ela, aí que tá, Léo, né? Cabe a ela, ou ela aceitar aquela realidade, porque ela não tem poder sobre a mudança do outro, sim, jamais. né? Ah, eu estou com ele, mas eu vou mudá-lo. É uma ilusão. É muito comum ouvir isso. Sim, É uma distorção cognitiva completamente assim, sem fundamento, né? tá super Eu certo. vou mudá-lo com o tempo, né? Calma que eu Aham, tô quase lá, ele mudou já por causa de mim. aham. Então, nós não temos poder sobre o outro, né? A gente A tem gente poder. mal tem sobre o nosso. Eu ia dizer agora, né? Às vezes eu me programo assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, né? E chega no dia, eu não tô indisposta, enfim. Então, já nem controlei eu mesmo. Sim, Quem dirá o outro, né? Então, essa ilusão que elas têm de sim, querer a mudança do outro, na verdade, cabe a ti, né? sim, sim. Ou a você trazer um movimento diferente de mudança, ou aceitar aquela situação. Então, assim, eu consigo entender que há uma melhora quando as partes que elas traziam com problema, né? Elas estão melhorando. Porque, na verdade, eu não quero que aquele esquema não suma. Aí que tá. A intenção da pesquisa não é essa. É desativá-lo. É diminuir a intensidade. Porque, assim, se, por exemplo, na faculdade eu tive padrão flexível e eu consegui desativá-lo lá naquela fase, daqui a pouco outra fase da vida vai surgir e eu vou ativar de novo aquele meu esquema. Sim, Não tem como fugir dessa via de regra. Porém, há áreas da vida daquela pessoa que estão em problema. Por exemplo, conjugais. No trabalho, aquilo está afetando o meu rendimento do meu trabalho. Então, quando traz esses problemas, assim, que já estão latentes, digamos assim, que está difícil de resolver, ali entra uma intervenção. E ela já começa, daqui a pouco, a trazer, assim, um relato, né? Ah, ontem eu consegui conversar com ele, ó. Eu falei para ele que eu não gostei daquilo que ele fez, e aquele prego lá na porta tá há 4 anos e ele nem para tirar o prego da porta. Então, ela já começou a se impor ali. E aham, aí ela obteve um resultado, ó, mas ele não foi embora, viu? E nem ficou brabo. Então ela reforçou, né, é um novo padrão de pensamento de que se ela se impor naquela relação, ele não vai embora, ele não vai desaprová-la, ele vai continuar sim, ali, não vai gostar, mas vai fazer. Então vai mudando ali, então eu começo a ver melhores assim dentro de casa, que elas trazem muito assim, e no ambiente de trabalho, sabe? Pequenos movimentos, tá? De trazer a consciência, que eu gosto de falar muito disso, né? Porque na verdade, assim, Léo, elas já estão em processo de mudança quando chegam lá no consultório. Quando chegam para ser atendidas. Por quando quê? tomaram a decisão de procurar, né, já. Exatamente. Ali começa de trazer a consciência que aquela relação que eu tô vivendo não me faz bem, me traz prejuízos e que eu preciso mudar isso.
Então, vou buscar ajuda. Então, ali já começou um processo de mudança. Porque se tu não tem nem a consciência que tu precisa mudar aquela situação, já não tem uma continuação. Então, lá o plano de ação é só a confirmação daquilo que ela já vinha buscando nos seus pensamentos, né? E é Sim, muito sim. prazeroso ver isso. Sim, e isso que tu falou, assim, a gente lembrar que não tem controle sobre o comportamento do outro é fantástico, assim. Uhum. Bom, já gravei outros episódios com psicólogos aqui também. Teve um com a Bruna Barcelos, inclusive vou deixar o da Bruna aqui na descrição, o link do episódio dela. A Bruna falou sobre as linguagens do amor. Tive um com a Sabrina também, que Sabrina foi nossa colega lá da Unicenec. E a gente falou sobre um aspecto mais geral, assim, da qualidade de vida. Enfim, teve outros momentos aí. Mas interessante pensar, assim, acho que nesse episódio com a Bruna eu até comento algo já nesse sentido. Às vezes, mesmo quando eu tenho total consciência que aquele meu comportamento é tóxico pra mim, quando eu sou a única parte, ou pelo menos uma das partes prejudicadas naquele comportamento, quando eu já entendi, bom, eu ajo de uma forma que eu não gosto, que me faz mal, que me dá prejuízo. Se eu fizer a terapia, se eu aderir à terapia e mudar, eu vou melhorar, eu vou me sentir bem, eu vou ter lucro com isso, e eu comecei o processo terapêutico. Ainda assim, eu posso ter uma dificuldade para aderir, certo? Então, Certo. se numa condição ideal, assim, onde eu já entendi, onde meu comportamento me faz mal, onde eu vou ser a pessoa a se beneficiar com isso, e eu quero mudar. Ainda assim, eu posso não conseguir. Pode. Posso não conseguir manter. Imagina que controle eu tenho sobre o comportamento do outro, que enquanto ele tá achando que tá certo ainda. Perfeito. Aquele comportamento dele é o ideal. Exatamente. Não existe, né? Exatamente. O que tu falaste ali, né? O nosso cérebro poupa energia, né? Inclusive Claro. pra mudança, né? Exato. Então ele tende a Exato. continuar naquele mesmo plano de comportamento. E aí, realmente, né? E tu mesmo que buscou ajuda, é difícil, não é assim. Sim. Eu vou começar um processo com o Léo, com a Clarice, e já vão perceber diferenças. Não, porque é algo que já tá enraizado há muito tempo ali, né? Sim. Então tem que ser toda uma função, todo um trabalho, né? E aí tu imagina sobre o outro, né? Que também, e como tu falou, né? Quem tem problema é tu, vai tu na psicóloga. Eu, inclusive, escuto isso de uma pessoa, enfim, e que o problema é ela ainda, tá? Ela buscar ajuda, o problema ainda é ela, né? E aí que tá, né? Tu aceitar aquela relação e entender que tu talvez vai olhar com outros olhos depois da terapia, vai ter um autoconhecimento, vai perceber até a noção do mundo diferente, e aquela relação ainda te cabe, ainda, né, serve pra ti? Sim. Se serve, tu continua, né? Ou se não, cabe a ti, porque mudar outro é impossível. Tem coisas que a gente não muda, né? A gente aceita ou mantém distância. Exatamente. Porque não tem como... E essa ilusão de ficar tentando mudar, sabe? As pessoas tentam sempre, né, mudar. Quando ele mudar, mas ele vai mudar, né? Essa ilusão, né? Vão se mantendo nas relações. E aí, em algum momento, tá? Sem generalizar também, mas vamos supor, hoje vamos supor que eu estivesse num relacionamento e hoje eu tô muito tranquilo, assim. Bom, todo o sofrimento que eu tenho hoje é culpa da minha namorada, por exemplo. Quando ela melhorar, nossa, aí minha vida vai ser perfeita. Sabe? Eu vou projetando nela, vou falando, bom, ela tem que mudar. De repente ela muda e eu percebo que a minha vida não ficou perfeita. De repente eu percebo que, bom, beleza, a dinâmica do relacionamento pode ter alguns atravessamentos, a relação pode não estar perfeita, e claro que uma mudança da parte dela, né, ou no caso das suas clientes, a mudança da parte do marido e tudo, pode ajudar na relação e na dinâmica. Mas de repente tem questões nossas também para começar o seguinte: como que eu percebo que uma pessoa supostamente não atende às minhas expectativas e eu permaneço numa relação e eu vou acreditar que a minha saúde mental tá perfeita? Né? Eu tenho alguma interpretação equivocada, eu tenho algum padrão ali que não tá me fazendo bem também. E quando tu falou ali agora, me ativou um outro pensamento, tá? Automático, vamos dizer assim. Quando tu falaste assim, eu deposito toda a minha vida naquela pessoa, né? É outro aspecto da relação, que é uma grande falha dos casais hoje, a individualidade, tá? É aquela pessoa que ela aposta a sua vida todinha no outro, tá? Ela não consegue fazer mais projetos e planos e até um final de semana, um dia da semana pra ela sozinha, porque ela entende que se ela fizer alguma coisa sem o seu parceiro, sua parceira, vai estar sendo egoísta. Porque agora eu estou com ele, então tudo que eu faço, só que se esquece que, na verdade, nós somos seres constituídos de várias partes. E não é só a minha parte conjugal que vai dizer quem eu sou. Eu sou a Clarissa mãe, eu sou a Clarissa amiga, eu sou a Clarissa colega, eu sou a Clarissa mulher. E é todas as partes que formam o meu todo. Então, como que eu vou deixar de olhar para essas minhas questões de mulher, por exemplo, quando eu viro mãe, né? E apenas encarno ali o papel de mãe e esqueço da mulher que habitava em mim, dos meus gostos e minhas preferências. E é isso que os casais fazem. Eles se anulam, sabe? Não existe mais o eu. Existe o nosso só. Mas existe também um eu ali. Só que, claro, está reprimido. Então, é muito comum que os casais só quando estão terminando os relacionamentos, Léo, que eles se dão conta disso.
Ah, mas Uhum. o que tu gosta? Eu nem sei mais o que eu gosto. Sim. Eu nem sei mais que filme, porque eu olhava com ele que filme que ele gostava, eu ouvia a música que ele ouvia. Não tiram um tempo, um dia da semana que seja pra fazer as coisas pra si próprio, né? Uhum. E aí associam toda a sua felicidade ao outro. Se anulam, né? E aí, quando, no fim da relação, não sabe mais nem quem são, Sim. por conta dessa individualidade que não Sim, foi sim. Eu atendi um cliente uma vez que ele comentou comigo também assim, nossa, tá bem difícil pra mim agora, porque todos os meus amigos que eu tinha contato nos últimos 2 anos perfeito. eram amigos da minha ex-namorada. Perfeitos. E aí aquilo comecei a trabalhar com ele, assim, tá, mas como Uhum, assim? Né? Quanto tempo faz que tu conhece ela? Porque uma coisa é uma pessoa que tu conhecia na infância, que uhum, naturalmente os amigos eram em comum e tudo. Mas ele se permitiu reduzir isso. Bom, então, né, eu vou permitir que a minha vida gire só em torno da relação. uhum, E aí tem o contrário extremo também, uhum. que é aquela pessoa que inicia um relacionamento, mas ela acredita, bom, eu não posso me subjugar, eu não posso deixar o relacionamento ser opressivo comigo. Uhum. Então eu não vou mudar nada da minha vida de solteiro, Ai, também. Muito. né? Ela que aceite assim, Sim, e aí qual é a possibilidade de dar certo isso? né? Nenhuma. Não tem como, né? Nenhuma. Um relacionamento. Imagina, agora eu tenho um nível de. Eu tenho uma rotina. Se eu começo um relacionamento assim, duradouro, enfim, é óbvio que em algum momento eu vou ter que mudar a minha rotina para dar algum nível de atenção Uhum, para minha namorada. Isso é natural, assim, uhum. né? É claro que não é saudável que esse nível de energia e nível de atenção comprometa outras áreas da vida, Exatamente. que eu pare de dar atenção para meus pais, por exemplo, que Uhum, eu pare de uhum. participar da rotina deles, de auxiliar com o que eu posso e tudo, né? Ou, por exemplo, que eu deixe de trabalhar, alguma coisa assim. Isso não é nem Perfeito. um pouco saudável. Mas também não é saudável eu manter exatamente a mesma rotina de agora Uhum. e, quando for possível, por coincidência, eu ter um momento de lazer com a pessoa. É, Não tem como, né? tem que ter esse equilíbrio, né? É. Trouxe uma questão bem importante aí. E aí uma coisa que tu fala bastante no teu conteúdo também do autoconhecimento, Uhum, que é assim, qual é o nível de necessidade que via de regra eu tenho numa relação? uhum, Para eu já começar uma relação tendo um parâmetro, né? uhum. Para minha rotina atual, para as minhas expectativas atuais, que estilo de dinâmica de relacionamento, que tipo de convívio vai me fazer bem? Exatamente. O que tu aceita, né? É, O que tu tolera, sim, o quanto aquilo ativa, porque elas nos ativam as relações, elas nos ativam. claro. Então, o quanto aquela relação ativa em ti sensações boas ou negativas, né? Sim, O quanto consegue ter teu espaço dentro daquela relação, o quanto não tem que estar mudando para poder caber naquela relação, né? Daqui a pouco tu tem que mudar teu estilo musical e até de roupa em relações muito abusivas, né? Quando eu falo assim de abusivas, né? As mulheres que vieram para mim não eram somente agressão física, claro, claro, claro. era assim, violência psicológica, né? De coerção, de humilhação, intimidação, ameaças, né? Uhum. Então, tu te conhecer e tá, mas isso aí pra mim é aceitável, porque daqui a pouco né, Sim. para um casal isso é comum. Isso afeta né, a tua saúde mental, né, as tuas emoções aí liga Uhum. né, um alerta ali, né? Sim, tem casais, tem casos em que a pessoa se apropria até dos bens do outro, da conta, do Isto, dinheiro, começa a querer controlar, né? isto. Onde a pessoa gasta tanto em cada coisa e tudo. Sim, inclusive retém documentos, né, como cartões de Imagina. crédito e documento pessoal. Sim, isso é crime em muitos níveis, né? Crime, exatamente. Imagina. Aham. Uhum. Cárcere privado, né? Eu tive um caso Uhum, no meu estudo de caso de cárcere privado. uhum. Então, Nossa, chega ao extremo, né, dessa pessoa. E sim. ela mesma fala, me submeti a isso. Mas aí a gente tem explicação por quê, né? A gente descobriu que lá na infância, assim, muitas das questões emocionais dela, enfim, hoje são a explicação, né? Mas que ela conseguiu, né, caminhar ali e mudar o ciclo da vida dela, né? Romper esse ciclo aí de padrão de comportamento disfuncional, desadaptativo, abusivo, tóxico e tantas essas coisas mais que eu poderia falar aqui, né? Sim, sim. Mas é um processo. Claro. Agora eu pensei em falar um pouquinho do autossacrifício também, estava me ocorrendo alguns exemplos. A Claro. gente vê assim que, embora cada ser humano seja único, a gente começa a trabalhar na clínica Uhum. assim, Isso. começa a conhecer muitas histórias, mas tem padrões que se repetem muito mesmo, né? Uhum. Assim, tem características que são muito pontuais, muito específicas, e a gente consegue identificar o padrão. Exatamente. E o autossacrifício ele é uma coisa que ele é até romantizada, Uhum. porque é muito bom tu estar disponível para o outro. Uhum. É bonito, né? É uma coisa, é um gesto de altruísmo. Uhum. Quem não gosta de ser tido como aquela pessoa disponível, aquela referência, Exatamente. aquela pessoa que auxilia, Uhum. que resolve os problemas da família, né? Ou alguma coisa assim. Mas em que nível isso é saudável? Uhum. E isso é muito importante avaliar, assim. Porque tem duas coisas que eu vejo que acontecem, e aí pensando nos casos que eu acompanho. Tá. Primeiro, que assim, quando a pessoa começa a se submeter a isso, e ela voluntariamente, ela
comunica, ela passa a impressão que para ela é muito gratificante ajudar o Uhum. outro, que mensagem ela passa para a pessoa? Que sempre que a outra pessoa precisar, pode chamar ela, pode contar Exatamente. com ela e tudo. Beleza, esse é o primeiro ponto. Uhum. Só que às vezes ela não consegue filtrar isso. Quando que ela realmente pode auxiliar Uhum. naquela pessoa, né? Marido, esposa, familiar, etc. E quando que ela deveria dizer não. Uhum. Essa dificuldade de estabelecer um limite, né? Dificuldade de Exatamente. dizer não. E aí tem um outro problema que é quase um efeito colateral, assim, não dá pra dizer em que ordem vem, mas que eu vejo que acontece muito também é assim, quando a pessoa começa a se sacrificar muito Uhum. e deixar em segundo plano a sua necessidade para atender a necessidade do outro, ainda que não seja intencional, Tá. ela começa a criar a expectativa de que o outro faça o mesmo Ah, por sim. ela, Perfeito. né? Tu trouxe bem isso. E auto-sacrifício, assim, ó, eles têm um nível enorme de empatia, tá? E como tu falaste, é romantizado. Uhum, Porque é sempre aquela pessoa família que tu vai perceber, que é aquela pessoa que faz tudo, que leva a avó no médico, uhum, que vai lá e cobra o cartão de crédito da irmã, que empresta a conta e fica endividada, mas pelo menos a irmã conseguiu comprar o sapato que ela queria. Então aham, as pessoas, ela adota esse padrão de funcionamento e comportamento, as pessoas que estão próximas entendem que, né, que sempre podem e devem ir nela, né? Ela é uhum, referência, né? E quando ela não puder, nossa, Deus o livre, ela é uma pessoa amar. E é isso mesmo. E ela vai criando esse ciclo, né, vicioso, como tu falaste, né? Desse comportamento aí. E ainda prejudica a si próprio, né? Onde ela se sacrifica o tempo todo. E realmente acontece isso, sabe? É muito comum que tu falaste aí dessa questão do sacrifício. Bem latente, assim, é muito comum. sim. E aí, o que a gente poderia dizer como elemento central aqui? Mais uma vez, a comunicação assertiva. Perfeito. Que é entender, bom, quando o outro. Uhum, É claro que a gente tem que levar em conta, óbvio, né? Nas relações, qualquer tipo de relação que a gente tenha, seja uma relação familiar, uma relação afetiva, uma relação de amizade, uma uhum, relação profissional e tudo mais, em algum momento a gente precisa, né, ter essa disponibilidade. E isso é natural, assim. A gente vive de trocas, na verdade, né? uhum, perfeito. Trocas afetivas, trocas de afeto, de Uhum, tempo, isso é natural. Só que eu também tenho que me perguntar, beleza, eu realmente tenho essa disponibilidade agora? uhum, Será que eu não vou tentar ajudar o meu familiar aqui agora e vou acabar mais atrapalhando do que ajudando, porque eu tô tão uhum, estressado, já tão sobrecarregado? uhum, Primeiro ponto. E treinar a pessoa a reconhecer isso, reconhecer o seu limite e estabelecer. Deixar ele uhum, bem claro. E em segundo lugar, a pessoa filtrar também o nível de expectativa que ela cria, uhum, né? Porque assim, ah, o outro não tem obrigação de estar disponível para para resolver um problema meu quando eu preciso. uhum. Assim como eu também não tenho essa obrigação. Exatamente. Mas eu queria essa expectativa que tu falaste, né? Porque já que eu me entreguei de tal forma, é esperado aquela pessoa, só que não, aquela pessoa não tem o esquema de auto-sacrifício que tu tem. Sim, Então ela não vai trazer a mesma proporção que você, né? sim. E aí isso gera uma frustração e uma cobrança. Poxa, eu fiz almoço pra você, lavei tua roupa, e tu nem produziu um chocolate pra mim, tá? Aham. Vamos dizer assim um exemplo, né? Porque, claro, tu entregou demais em excesso, né? E a Uhum. pessoa tá entregando talvez o que ela pode, que é o que seria funcional, né? O que seria Claro, ele claro. saudável. E tu que tá te entregando demais. E aí tu acaba privando áreas da tua vida, Sim, né? Liberdades tu, enfim, pra poder sempre atender ali a questão do outro, sabe? Isso é muito forte. sim, sim. Até vou fazer uma postagem com essa frase, porque eu lembrei que é uma frase que eu digo muito nos atendimentos, assim. Aham. Eu costumo dizer que a verdade tem que ser o suficiente. Uhum. É óbvio, assim. Sempre que eu te faço uma pergunta, a verdade tem que ser o suficiente. Bom, Clarissa, tu pode me ajudar em determinada função? Tu Uhum. pode ou não pode, só tem uma resposta, né? Exatamente. Então eu tenho que saber lidar com isso. Se Uhum. eu vou ficar frustrado com isso, é problema meu, né? Uhum. Mas a verdade, bom, ah, e se eu crio, né, na minha relação afetiva, por Uhum. exemplo, o hábito de acreditar que a pessoa não suporta a verdade, Uhum. será que eu não generalizo isso? Ah, sim. A pessoa também não suporta o que eu tô O que eu sentindo. tô sentindo. A pessoa não suporta reconhecer que eu cansei, que eu não vou estar disponível, Perfeito. que eu tô triste, Uhum. que de repente eu não posso fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, Uhum. né? E a pessoa Uhum. começa a criar umas generalizações, assim. Sim, isso dá pra ver também, o auto-sacrifício também é uma busca por aceitação Ah, com certeza, o tempo com certeza. todo. Então as pessoas, elas né, movem céus e terras porque não conseguem dizer o famoso não, né? Claro, é uma crença regra, como se diz que Exatamente. a gente Isso cria. aqui, por mais que isso aquilo seja, né, desumano pra ti, desigual, né, na relação, acaba continuando, mas é só assim que eu vou conseguir uma aceitação. Se eu entregar o que seria a resposta, como tu falou, né, ali, é pouco. Então eu tenho que entregar mais pra poder ser aceito, né? Sim, qual é o pensamento que a pessoa tem? Se eu disser não, eu vou ser rejeitado. Uhum, Pensamento perfeito. automático.
qual é a regra? Se eu estou vulnerável e posso ser rejeitado, eu tenho que estar disponível sempre. Uhum. Eu tenho que Perfeito. aceitar pouco. Eu tenho que aceitar uma relação mediana. Exatamente. O que é muito comum nas relações. E abusivas, principalmente. Claro, Uhum. claro, porque é um ponto de referência, né? Uhum. E aí, só dando mais um outro exemplo lá Uhum. do livro, tem um aspecto que a gente considera uma questão de padrão mesmo, assim. Como que a gente percebe, o pessoal chama de efeito halo, Uhum. que é uma característica que eu identifico e que, ao identificar aquela característica, eu já crio todo um padrão e associo que a pessoa que tem aquela característica obrigatoriamente tem as demais. Eu fiz uns stories falando de questões políticas, mas a gente pode expandir, né, para outras propriedades, assim. Então, por exemplo, a pessoa começa a acreditar que uma pessoa que, sei lá, que é emocionalmente distante, ela obrigatoriamente também, ou melhorando o exemplo, uma pessoa que eu aprendo que as pessoas que me amam são pessoas exigentes comigo. Uhum. Então eu posso fazer uma generalização. Sempre que eu percebo nível de exigência e crítica em alguém, eu acredito que ali também existe amor e afeto. Uhum. Perfeito. Eu acredito que eu começo a acreditar que as pessoas que mais me amaram na vida foram as pessoas que mais me machucaram. Então, eu posso fazer uma Uhum. associação incorreta. Sempre que eu me sinto machucado, sempre que eu me sinto usado, sempre que eu me sinto subjugado, invalidado, Uhum. eu acredito que aquela pessoa de fato se preocupou comigo. Perfeito. E também essa ideia romantizada que tu traz aí junto, eu posso anexar, digamos assim, esse teu pensamento, que foi super bom ter colocado ele, essa ideia romantizada que a gente criou, né, aí nas nossas vivências, assim, de filmes, de novelas, né, de contos de fada, de que o amor tem que ser doído, de Sim. que quando é amor a gente sofre, né, essa ideia distorcida aí que se tem, que foi criada, né, quando, se é amor tem que sofrer, tem que chorar, quando na verdade não, né? O amor não é, o amor não machuca, né? O amor real. Mas baseado nessas experiências aí que tu trouxeste também, né? A gente pode agregar junto, assim, além desse mundo romantizado que se criou, mais isso. Sim. Uhum. E a gente não tem como definir assim um padrão. Eu tô abrindo aqui o nosso vídeo do YouTube para ver se tem alguma interação, Uhum. mas enquanto isso a gente vai falando, né? Uhum. Sobre. E já lembrando, para quem estiver acompanhando ao vivo, podem mandar perguntas que a gente vai lendo, tá? Vou ver se já tem algum comentário aqui. Uhum. Mas sobre essas questões que a gente fala, não tem como definir um padrão assim que obrigatoriamente todo mundo saia bem. Ó, tem bastante comentário aqui. Que bom. Deixa eu ver se tem. Ó, Larissa Santos, psicologia, acho que é nosso colega A lá. Lari. Aham. Aham. Querida. Boa noite, queridos. Boa noite, Lari. Da Anne, olha aí. Incrível, vou deixar o podcast da Anne depois É aí isso, me também, passa também com claro. Minha mãe tá assistindo aí também, sempre, né? apoio emocional da família. Isso aí. A Lani, olha aí. Ô, Lani, querida A nossa amiga. colega lá da Unicenec Bah, também. Lani, incrível. Beleza. A Lani, cara, a Lani fala bastante sobre luto. A Bem Lani. interessante, né? O conteúdo que ela vem postando. Qualquer hora a gente pode pensar, de repente, se ela puder comparecer. Lani, já fica o convite aí. Me chama no Instagram depois pra gente definir. A Lani traz muitas questões de perda de luto, ela Né? tá muito especializada nisso. Um ótimo tema. Com certeza, com certeza. Eu acompanho o trabalho dela. Uhum. E essa parte deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Uhum, fica à vontade. Enquanto a gente estava falando da manutenção dos esquemas também, o Uhum. quanto que as escolhas que a gente faz, elas contribuem ou para a extinção ou para Uhum. reforçar esses padrões, né? Uhum. Então, imagina, a pessoa que tem um esquema de autossacrifício, de abandono, de privação emocional, seja o que for, em algum momento ela pode escolher colocar um limite, ela pode escolher mudar uma estratégia, ela pode escolher um novo padrão de relacionamento Uhum. e a primeira impressão dela é tentar refutar aquela experiência, né? Uhum. Tentar buscar de novo aquilo. O que tu percebe nas pessoas que tu atendeu? Assim, né? O famoso é do podre, vamos começar falando assim, tá? Que é essa tendência aí a perpetuar, tá? Os esquemas e a repetir os padrões, né? De escolha, né? Do meu par, padrão de comportamento, né? E aí associa dedo podre, né? Não tenho sorte, mas na verdade isso tá bem inconsciente, né? Ela não tá, é óbvio, né? Que quando eu vou me relacionar com uma nova pessoa, eu vou buscar por um par totalmente diferente. Eu pensando assim conscientemente, né? Mas lá no meu inconsciente tem aqueles padrões, né? Enfim, necessidades e esquemas que me fazem escolher um par
para reforçar aquele esquema. Porém, né, já existe, assim, alguns casos, né, em que elas realmente estão numa relação saudável, como a gente chama, tá? Necessidades todas emocionais atendidas e elas começam a fazer um joguinho com aquele novo parceiro para tentar que ele reproduza o mesmo comportamento do parceiro antigo, né? Por exemplo, se o cara é um cara mais calmo, elas vão jogar de algumas para tentar irritar, ele é muito calmo. Tem alguma coisa errada. Aí que tá. Elas veem, tem alguma coisa errada. Ele é muito calmo. Sim. Ele não me responde. Não deve me amar de verdade. Exatamente, ele não conversa. Não sei, eu acho que não vai dar certo. Então, quando elas conseguem uma pessoa que seja funcional. Daí é um nível de resignação muito. Exatamente, mas é muito comum, né? Claro. É muito comum. E aí elas vão lá, né? Às vezes acabam com essa relação, ou ficam numa relação sofrida, e daqui a pouco, assim, né? Conseguiram ali, talvez, mudar um padrão, né? De relacionamento, mas aí não entenderam de forma errônea que aquilo ali não é uma relação boa, e aí talvez voltam a se relacionar com pares. Não, e aí o problema, tóxicos. se essa pessoa não tá em acompanhamento psicológico, porque olha só, a pessoa, como é que ela vai organizando possivelmente o pensamento dela? Sem generalizar, mas assim, o que é possível, né? Eu estou num relacionamento saudável, ou pelo menos esse relacionamento não tem elementos tóxicos que o outro tinha. Tá. Beleza. Eu começo a mudar o meu comportamento para despertar novos comportamentos na pessoa. Então eu sou o culpado, entre aspas. Isso. Aqui estamos falando de uma pessoa que já tem uma tendência a se culpabilizar em excesso. A pessoa que foi criada achando que ela tem que ser subjugada na relação, que ela não pode se expressar e tudo mais. Até aí a gente já tá vendo onde... Por conta disso, o relacionamento se torna abusivo. Agora ela interpreta que o comportamento do namorado, do marido, agora é um comportamento agressivo. Tanto quanto o outro, talvez, no anterior. Só que agora ela tem um agravante. Agora ela sente que ela é culpada por isso. Então, perfeito. que tipo de pensamento automático e crença isso reforça, né? Eu não tenho habilidades, eu não sou digna de ser amada por alguém saudável. Porque quando eu tô num relacionamento saudável, eu estrago. É um sentimento. E a gente fica buscando rígido. evidência, sabe? E aí fica buscando, mas como assim? Por que ele ser mais calado seria algo que trouxesse malefício pro relação? Né? No momento que tem que falar e se comunicar, vocês não se comunicam? Ah, sim. Então, será que tu não tá tentando, talvez, que ele seja parecido com aquele que ele tava contigo muito? Pois é, mas é que você é tão pacato, entende? É algo novo, né? E é isso mesmo, sabe? E aí elas vão... mas então... então vai buscando evidências, né? E aí vão vendo que, na verdade, é uma busca de trazer de novo aquilo pra relação, né? A gente vê o nível de sofrimento que as pessoas têm quando um relacionamento minimamente saudável gera estranhamento. Exatamente. Ao invés de gerar uma hipervalorização, a pessoa fica desconfortável. Isto. Não consegue... tá me traindo, então. Tem pena de mim. Sim. Tá, né? Nesse sentido, assim, né? Como se ela não fosse digna, né? De ter uma pessoa que amasse, né? Da forma que ela merece, digamos assim. Sim. Né? E o pior, né? Quando que a gente começa a identificar os padrões, eu vejo que é uma questão mais de, talvez, da cultura, tem uma carga maior sobre a mulher, assim, mas o Felipe, que teve aqui acho que foi o último episódio que a gente fez, ele falou sobre o marcador somático, que é a nossa intuição, neurologicamente explicado. Que é aquela coisa, eu não entendi racionalmente o que está acontecendo ainda, mas o meu corpo está me mandando sinais que basicamente está dizendo, olha, tu já foi exposto a algo semelhante outra vez, fica atento. Né? Esse padrão é reconhecido. Então a pessoa está num relacionamento que até então ele era tido como saudável ou está conhecendo alguém. Aí ela começa a sentir uma desconfiança, ou uma tensão, ou uma emoção, um desconforto, alguma coisa assim. Só que aí ela foi treinada, ela foi induzida, foi estimulada a acreditar que ela é louca, que ela é paranoia. Aquele pensamento não é real. Ela não deve dar atenção a isso, porque ela é uma pessoa instável, ela é uma pessoa... E aí olha que contraditório, né? O ambiente está despertando a emoção. Eu não sou culpado por isso. Perfeito. Eu posso fazer uma interpretação equivocada, beleza? Eu não posso agir 100% pela minha emoção. Mas se o ambiente me gera desconforto, eu tenho que pensar sobre isso. Perfeito. Que evidências eu tenho aqui? E o que é mais importante, que a gente não pode subestimar também. De repente, racionalmente, eu não tenho motivo nenhum para me sentir desconfortável na presença daquela pessoa. E a gente não pode ignorar que eu posso fazer uma interpretação equivocada também. Eu não posso assumir que a pessoa obrigatoriamente é manipuladora, ou mentirosa, ou abusiva, ou qualquer coisa. Mas eu não posso desconsiderar totalmente essa possibilidade também. Perfeito. Então, se eu tô sentindo algum desconforto, né, qual seria a primeira estratégia? Eu buscar evidências, beleza? Exatamente, confrontar. Que indícios eu tenho de que essa pessoa é saudável? De que forma eu posso acreditar nisso? Né, eu já acompanhei um caso também, onde a pessoa começou a me dizer assim, comecei um relacionamento novo. Ela
Ela chegou no atendimento por ter Aham. acabado um relacionamento. Padrão de abuso e tudo. Uau. E a gente identificou esses padrões na relação familiar também, tinha toda uma Uhum. questão. E aí, quando ela começou um novo relacionamento, o relacionamento era descrito como algo ideal. Aí, a partir dos atendimentos, começou a vir novas Aham. informações, assim, né? Eu acho demais isso. É Aham. bem assim. Ah, sempre. Ah, aconteceu um fato, mas foi só uma coisa sutil. Uhum. A gente tava em um evento, ele fez tal comentário, mas quem nunca? Uma coisa Aham. simples, assim. E aí a gente usa aquelas. No caso, eu que trabalho muito com a TCC, Uhum. eu vou perguntar, tá, mas olha só, que outra possibilidade tu daria pra isso? Uhum. Tem a possibilidade que ele fez um comentário espontâneo, mas tem alguma outra possibilidade? Uhum. Esse comentário pode dizer mais alguma coisa? O que que tu acha? E aí a gente vai Uhum. estimulando. E a pessoa, aqui tu vê que ela já tem uma questão emocional pra bloquear. Ela não quer dizer o quanto ela sabe que existe outra possibilidade, né? Uhum. Quando tá frustrada com aquilo, Ela tá né? empolgada com aquele relacionamento, ela não quer. Exatamente. Dá muito trabalho admitir que a gente tá errado, essa que é a verdade, Uhum. né? Uhum. Dá muito A trabalho. gente desfazer crenças, nossa, é horrível. Uhum. Chega a ser vergonhoso, assim. Exatamente. Então, é claro que é difícil. E aí os comportamentos vão sendo mais frequentes. Uhum. Bom, de repente, o que era uma coincidência passou a estar presente quase toda semana. E Exatamente. aí começa a aumentar a agressividade. Aí começa a descobrir novas informações. Ah, fulano gosta de andar armado, não tô criticando, mas Uhum. tem uma característica, né? Novamente o efeito halo. Bom, Exatamente. nem todo mundo que anda armado, obrigatoriamente é uma pessoa agressiva, a gente Uhum. entende né, as possibilidades, mas existem muitas pessoas que, por estarem armadas, se Uhum. tornam ainda mais agressivas. E aí, né? Exatamente. Ou externalizam de uma outra forma e tudo mais. Uhum. E aí a gente vai vendo quanto que a pessoa vai perdendo o time, assim, vai deixando, vai se submetendo por escolha Uhum. própria à relação, e de tal forma que, se ela de fato estiver numa relação abusiva ou conviver com um familiar abusivo, alguma coisa, ela consegue criar teorias pra se sentir culpada. Uhum. Do tipo assim, bom, mas de repente eu que não soube colocar limites. Ah, exatamente. De repente eu que aceitei assim, agora tem que continuar. Aham. Aham. Ai, eu falei muito alto, por isso que ele me bateu. Nossa, imagina. É. É. Parece bizarro, mas existe, Não, é né? nesse nível. Eu falei muito alto com ele, não fala muito alto. Né? Então, traz pra si a culpa, né? E também nessa andança aí das relações a gente fala, também tem muito assim dessa lidar com a realidade, tá? Onde as minhas expectativas são outras, tá? Eu tenho uma expectativa de um par X na minha mente. Então Uhum. eu vou viver naquela minha ideia ali de aquele meu par é tudo aquilo que eu idealizei, né? E tu vai se relacionar não com aquela pessoa, Com certeza. relacionar com as tuas expectativas sobre aquela pessoa. Quando a pessoa não começa a atender as expectativas que tu gerou, a pessoa é uma pessoa má. Sim. Mas na verdade ela está sendo a realidade, né? O quanto é difícil a gente, de fato, tomar essa decisão na hora certa. Vou ler algumas perguntas que a gente está Claro, recebendo aqui fica à vontade. e a gente vai comentando elas. Olha só. Existe luto de bicho de estimação? Essa eu achei bem interessante. O que tu quer comentar aí? A Alane é especialista nisso, né? Mas existe o luto não autorizado, né? Como se tivesse apenas um grupo de pessoas que pudesse viver o luto, uma classe, né? Que a pessoa também tem uma relação com o seu pet, já falando de relações, né? E óbvio que se o seu pet vier a morrer, ela vai sofrer e aquilo ali é um tipo de luto, sim. Porém, é um luto não reconhecido pela sociedade, Uhum. não autorizado. Curioso, não tinha noção desse conceito. Aham. E no caso é pior ainda, porque é um sentimento que tu acredita que ele não é legítimo. Exatamente. Daí tu te priva de sentir aquela, né, até de falar para as pessoas, né, por não ser aceito, não ser reconhecido, né, e Uhum. ter essa crítica, né, e acaba nem processando o processo de luto, né, daqui a pouco tu vai desenvolver algum transtorno, algumas outras questões referentes àquele luto ali que tu não pôde vivenciar. Sim. Como melhorar a relação de longos anos? A relação de longos anos é que depende, né? Tem tantas coisas, mas assim, o que eu poderia começar falando foi o que eu falei aqui, vou assim, dar umas pinceladas, né? Uma comunicação assertiva, tá? A individualidade do casal. Acho que de relações longas, eu acho que isso é uma característica forte de um casal que tá há muito tempo, onde eles não. No começo é comum até que tu comece a namorar com uma pessoa, eu vou sair com meus amigos ainda, porque tu ainda tinha aquela vida de solteiro. Então é o começo bonitinho ali, cada um vai pro seu ladinho. Daqui a pouco tá numa relação de mais tempo, né? Se acomodam e aí vira aquela coisa que nenhum mais sabe quem é quem. E aí não nutrem as amizades, tá? Que eles têm. E quando se dão conta, como eu falei, né? Não sabem mais nem qual é a comida preferida, nem que música gosta de ouvir.
e Sim. não tem mais um vínculo com os amigos, deixou de lado, vive somente para aquela pessoa. Acho que a individualidade é Sim, uma grande aposta aí. e o quanto faz diferença a forma que isso é comunicado, né? Sim, Porque o mesmo comportamento dentro de um contexto, ele tem todo um sentido, assim. Então, perfeito. imagina, a pessoa que tem um hábito de sair com os amigos individualmente né, enquanto namorado não pode acompanhar, mas que isso sempre foi comunicado e que isso faz parte da dinâmica dos dois, isso é Uhum. extremamente saudável e desejado. Agora, aquela pessoa que sempre que tem um conflito, para não resolver o conflito, ela sai com os Ah, amigos para beber, sim. por exemplo, é Exatamente. totalmente diferente, é o mesmo comportamento. Aham. A Não, gente- é que tem que contribuir para a relação, Claro, claro. né? Esse movimento que vai ser feito é intencionalmente falado para contribuir com a relação, Sim, né? Como tu falaste, a intenção sempre é essa, acertar, não é fazer o oposto, né? sim, sim, sim. Usar como uma fuga, né? Não, exato, exato. É porque, na verdade, esse que é o detalhe, assim, do quanto é difícil a gente conseguir definir, porque as pessoas podem interpretar. Bom, o comportamento é o Uhum, mesmo. uhum, Como que perfeito. esse comportamento para uma pessoa é ideal e para Uhum, outra pessoa ele é a causa do conflito? uhum, Né? Como é que a perfeito. gente É que define? aí que tá a comunicação É assertiva, assim. né? Do ponto de entender o benefício da relação. Também, se isso for pro casal algo importante, daqui a pouco pra tua relação isso não é importante, Sim, mas a comunicação não tá bem explícita ali. Então a comunicação que tem que estar acertando, né? Os limites daqui a pouco, sim. né? Vai de cada É, casal. sim. E o quanto tem várias preferências que elas têm que ser comunicadas desde sempre mesmo, né? Não adianta, Exatamente, quando eu falo, né, ser honesto na relação, né? né? Sempre falei nisso, né? Honestidade, ela só vai te afastar de quem tu não quer. Que na verdade, do que tu não tem como teus valores. Eu acho que a gente tem que ser fiel aos nossos valores, sabe? E ser honesto em comunicá-los na relação. Quando eu sou honesta, eu não vou estar afastando pessoas boas, eu vou estar afastando pessoas que não condizem com aquilo que eu tenho de valores. Então, Sim, ser honesta te aproxima de quem tem os valores que nem o teu. sim, sim. Então, ó, eu gosto, por exemplo, tá? Eu gosto de vinho, eu gosto de sair no sábado, eu gosto de ter um pet dormindo na cama. Quando eu sou honesta, eu comunico para aquela pessoa o que eu gosto. Se ele quer continuar comigo, ele vai ter que entender que aquilo ali é o que eu gosto. Agora, quando eu não falo aquilo que eu quero, ele vai entender que aquilo que ele talvez interpretou é o que pode ser aceito. Então, ali já começa a perder na relação. A honestidade vai só te aproximar e Sim. conectar com os valores semelhantes, né? Sim, naquele clássico Hamlet, o Shakespeare fala que ser honesto é ser um entre 10.000. Uma coisa Exatamente. assim, Tem alguma coisa assim. né? Aham. Falando. Porque, claro, o quanto é um comportamento idealizado, todo mundo sabe do valor da honestidade, Uhum. mas na prática as pessoas podem não ter noção do que significa expressar Exatamente. isso. Realmente bem Uhum. interessante, assim. Bom, e tem alguns comentários legais aqui de pessoas validando a nossa live Vou dar uma aqui. vidinha depois aqui também. Claro, claro, fica à vontade. E se a gente for pensar então, Clarissa, a gente falou sobre diferentes tópicos Uhum. e o que tu poderia dizer, talvez pensando em quem tá nesse momento vivenciando um relacionamento e a pessoa já não tá mais satisfeita. Uhum. A primeira coisa é avaliar o que tá insatisfeito nessa relação. Também o que você tem entregado, Uhum, o que você tem recebido, o que é um valor importante pra você. Por isso que eu gosto de pincelar, Léo. E aí claro. parece ser chato, mas é algo que é muito, muito real. Que é o autoconhecimento. Uhum, Porque pra te poder entender aquilo que tu não tolera, o que tu não aceita, o que não te ativa ou que te ativa negativamente, tu tem que te conhecer. Então, quando tu não te conhece, qualquer coisa é tua e do outro também. Então, quando eu começo a ter propriedade de mim, entender o que eu quero, outra coisa, o propósito. A gente percebe que existem casais com propósitos totalmente opostos. E não tô dizendo assim que tem que viver um pro outro. Mas se ele tem vontade de fazer um intercâmbio lá na Itália e tu quer continuar a tua faculdade aqui no Brasil, isso já é um sinal de que você tem propósito diferente. sim, sim, E aí tentam se relacionar, claro, talvez tenha como manter essa relação, depende do propósito de vocês também. Do que querem depois, talvez ele volte, vocês vão casar, assim, enfim, vão construir uma família, não sei. sim, Mas assim, as pessoas se perdem muito nisso, sabe? Elas se relacionam com pessoas de propósitos diferentes, de ideais diferentes, né? sim, Então, o autoconhecimento vai ajustando tudo, sim. sabe? A pessoa se relaciona com, sei lá, alguém que tem todo um emaranhamento familiar, Uhum. sendo que a pessoa tem todo Autonomia. uma autonomia. E é óbvio que isso vai gerar frustração em ambos. Muito, muito. Tu falou agora em emaranhamento que. Ai, perdão. Imagina. Que tem muito a ver com o que aparece nas relações, o emaranhamento. Como a relação familiar ainda emaranhada com a família prejudica a relação, tá? Sim. Exemplos, tá? A mãe que se envolve muito na relação afetiva do filho, Uhum. né? Ela acaba, tem a tendência, aquele mal-estar entre a nora e a sogra é muito comum, a gente percebe ainda, né? E
depende da posição que esse filho também se coloca nessa relação com a mãe, né? Uhum. E aí ele dá abertura, fica emaranhado, né? Pra quem não sabe, ele não consegue se desvincular daquela mãe na relação. E ele traz pra vida dele, né, conjugal, as ideias da mãe e como isso afeta também. E aí pega uma mulher mais autônoma, independente, que não vem de uma família emaranhada, que vai se sentir totalmente estranha e coagida, né? Ela quer, talvez, constituir uma família, alugar um apartamento com ele. Ele prefere continuar morando com a mãe, ou que a mãe vá no apartamento e faça a faxina ou a limpeza das roupas dele, enquanto isso incomoda ela. Então, a honestidade, né? De novo, volta aí, né? De te colocar e dizer aquilo que tu espera do outro. E o Sim. outro dizer o que espera de ti. E entender que ele é um ser subjetivo, né? E aí, só uma pinceladinha por cima, assim, né? E que a linguagem do amor, daqui a pouco, dele, é atos de serviço. Então, ele vai fazer uma comidinha bem gostosa pra te esperar. Uhum. Mas tu, toque físico, tu gosta de abraço. Então ele não te abraça e tu acha que ele não te ama. Sim, de repente ele tem uma inibição emocional, não gosta de contato. Exatamente. E aí saber, no autoconhecimento também, se autoconhecer pra poder entender o que tu tolera, né? Sim. Complexo. E a gente fala de vários tabus também, essa questão de emaranhamento e tudo. Mas, resumindo, se a gente quiser definir, assim, a gente não pode subestimar o nosso nível de sofrimento. Uhum. Sempre que por qualquer situação, eu tô numa relação que me causa sofrimento, eu não preciso, claro, tomar uma decisão precipitada, não preciso interromper essa relação, nada, mas eu tenho que, de alguma forma, tentar resolver isso. Não é normal eu estar numa relação afetiva com alguém que eu escolhi voluntariamente e eu estar sofrendo constantemente. Isso Perfeito. não é normal. Uma relação tem que ser confortável. Sim. Uma relação não vai ser perfeita, ela vai ter dias de crise, mas na maior parte dos dias tu vai te sentir bem. Vai ser algo que tem a ver com os teus princípios, com os teus valores, né? E a relação, ela precisa ser saudável. Então tem que buscar formas ali. Daqui a pouco vocês conseguem trabalhar os dois juntos, né? Para trazer essa relação saudável e entender com esse romance aí vendido, né? Barato, de que amar não é sofrer. De que amar não tem que chorar, amar não tem que suportar, amar não tem que tolerar. Amar, quando é amor, eu acho assim, eu até gosto dessa frase, né? Amor é onde o coração encontra um repouso, né? Eu acho que é bem o oposto legal. disso. Bem profundo. Bem o oposto disso. Claro, faz sentido. E aí cada um sabe de si, né? Onde que a pessoa se sente confortável. Exatamente, né? Até avaliando, né? Perfeito. Se permitindo, né? Também. Porque só sofrer e dizer que tá sofrendo e não procurar buscar uma mudança, né? Não faz sentido, né? Então, se tá te incomodando, né? Sempre há chance de mudar, né? Nós psicólogos, né? Sabemos disso, né? Que sempre há chance de mudar, de transformar, né? De melhorar algo, né? Com certeza, com certeza. Então, quem tiver mais dúvidas sobre isso, pode nos encontrar nas páginas que a gente vai deixar o link aqui na descrição. Clarissa, muito obrigado aí pela presença, por toda essa parceria. Capaz. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de comentar? Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? É Clarissa Brum, tá? No meu Instagram. E agradecer a oportunidade, né? A primeira vez que eu falo, assim, em estúdio, né? Olha só. A primeira vez que eu... É assim, ó, eu acho importante, né? A psicologia leva nós a lugares que a gente nunca imaginou que levaria, sabe? E essa forma de fazer psicologia, assim, de outras facetas, não só dentro da clínica, né? Entre quatro paredes, é tão importante quanto, né? Que é o nosso papel político social, né, Léo? Levar a psicologia como acessível para as pessoas, né? Sim. Como agente transformador e colocar uma saúde mental aí um pouco mais elevada. Claro, perfeito. Hoje, sendo o dia do professor, acho que a maior riqueza que a gente herda dos professores é aprender a pensar de uma forma crítica e de uma forma única, individual mesmo. Perfeito. E a psicologia está muito em cima disso, assim, bom, como que eu vou ter saúde mental se eu não tomo decisões baseadas nas minhas vontades pessoais? Se eu não questiono de uma forma individual, se eu não consigo me posicionar, se eu não consigo me expressar. E eu acho que isso, assim, a gente tem todo um tabu na psicologia sobre usar não redes sociais, qual é o espaço que a gente deve ocupar ou não e tudo, mas eu acho que, assim, onde a gente tiver um conhecimento, aqui não falando necessariamente como psicólogo, mas como alguém curioso pelo comportamento humano, né? Quando eu tenho um conhecimento e ao compartilhar esse conhecimento de uma forma gentil, de uma forma educada, de uma forma espontânea, eu posso ajudar alguém a também ter uma informação, a pensar sobre alguma coisa. E, especialmente, eu posso dar a oportunidade da pessoa que tem uma visão totalmente diferente comentar comigo qual é a visão dela e eu também desfazer uma ideia pré-concebida que eu tenho e tudo. Eu acho que isso, assim, é uma riqueza que a gente acaba perdendo em alguns momentos, mas que é isso que é o diferencial das relações humanas mesmo, né? Essa oportunidade de conhecer novas perspectivas de trocas, né? Pelas trocas que a gente consegue ter, assim. E as redes sociais e esses espaços estimulam bastante. Eu seleciono muito bem as pessoas que eu convido aqui, sempre
pensando em agregar também. Muito obrigada, honra. me sinto super honrada, imagina. E Instagram tá aí, sim, é uma rede social, é uma ferramenta de trabalho nossa, de psicólogos também. E a gente tem conhecimento, né, com o mínimo que a gente tem, a gente consegue com certeza ajudar, assim, alguma outra pessoa, né, a clarear uma outra ideia, enfim, a trazer outras percepções de vida aí. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, então, muito obrigado. Te agradeço. E agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Obrigada. E lembrando, quem não for inscrito no canal ainda, só clica no botão de se inscrever e nos vemos aí no próximo episódio. Obrigada. Valeu.